Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 201. Com um longo suspiro, Yoichi se espreguiçou, concluindo seu treinamento com genes primordiais. Desconectando os cabos e tubos de monitoramento do corpo, virou-se para Orochimaru e perguntou: então, alguma descoberta? Pode haver alguns, mas mais pesquisas são necessárias, respondeu Orochimaru, analisando os dados. Yoichi sentiu que Orochimaru estava enrolando e questionou: Orochimaru, sua pesquisa está realmente travada? A boca de Orochimaru se contraiu antes de admitir: um conceito tão novo não é fácil de entender. É natural encontrar um gargalo. Mas fiz avanços significativos em outras áreas, como o jutsu da reencarnação. Que tal, Yoichi? Interessado em uma técnica que permite trocar de corpo e viver indefinidamente? Yoichi balançou a cabeça veementemente. De jeito nenhum. Meu corpo já é o mais forte do mundo ninja. Espera aí, pensando bem, me dá uma cópia. Mas, Orochimaru, está aí a reencarnação do cadáver vivo incompleta da última vez? De fato, agora eu a aperfeiçoei. Combinado com a técnica do selo amaldiçoado, o efeito de reencarnação é ainda melhor. É possível dividir a alma em duas, como um clone das sombras, durante a reencarnação. Assim, você pode controlar dois corpos simultaneamente. Eu deveria estudar mais sobre isso. O jutsu de espiritualização pode ter os princípios necessários. A sugestão de Yoichi fez os olhos de Orochimaru brilharem. Antes de partir, Yoichi acrescentou: Orochimaru, seu maior equívoco sobre o jutsu de reencarnação é usar o corpo de outras pessoas. Por que não clonar o seu próprio corpo? Assim, não há competição. Com isso, Yoichi saiu, levando consigo o pergaminho do jutsu de reencarnação. Um tempo depois, Orochimaru acordou de seus devaneios. Você tem razão, Yoichi. Mas eu acho... Ele já se foi? Embora Yoichi tivesse partido, a mente de Orochimaru fervilhava de ideias. Ele tinha pesquisas significativas sobre liberação de madeira e o Sharingan, e estava considerando a tecnologia de clonagem. Deixando Orochimaru, Yoichi planejou aprimorar o jutsu de espiritualização e o jutsu de reencarnação. O novo poder que ele adquiriu o ajudaria a conseguir isso. Assistente de pesquisa. Com base no conhecimento atual do anfitrião, esta habilidade oferece insights e soluções de pesquisa. As solicitações podem ser concluídas dentro do prazo determinado pelo conhecimento do anfitrião. Yoichi experimentou essa nova habilidade, descobrindo que ela lhe pouparia tempo em pesquisas. Era essencialmente como ter uma versão mais eficiente de si mesmo fazendo a pesquisa. Ele pretendia desenvolver o jutsu do deus voador do trovão até o 10º nível, criando um deus voador do trovão espacial. Mas submeter esse objetivo ao assistente de pesquisa mostrou que levaria 67 anos. O que significava que sua compreensão atual do ninjutsu espaço-temporal exigia pesquisa contínua por todo esse tempo. Isso era muito difícil. Os sorteios mensais da loteria mal conseguiam contabilizar metade da habilidade mensal, tornando os anos necessários para o deus voador do trovão espacial impraticáveis. Somente aprofundando sua compreensão do ninjutsu espaço-temporal, ele poderia encurtar esse tempo. De volta a casa, Yoichi pesquisou o jutsu de espiritualização, uma técnica proibida de nível S que ele havia adquirido antes, mas não praticava devido às suas limitações. O jutsu exigia que o usuário abandonasse o próprio corpo, algo que um lobo solitário como Yoichi não podia se dar ao luxo de fazer. Mas com a ideia de criar um clone de alma para reencarnação, ele acreditou que o assistente de pesquisa poderia ajudá-lo a realizar esse jutsu. Controle mental sobre o chakra, separando a consciência do corpo. Yoichi observou que o jutsu de espiritualização tinha altos requisitos de liberação de yin, provavelmente os mais altos entre as técnicas proibidas de Konoha. Convenientemente, sou bastante adepto da liberação yin. Posso tentar este jutsu. O Mangekyou Sharingan Eterno era o ápice da liberação yin, e a prática frequente de jutsu sensorial de Yoichi para o jutsu do deus voador do trovão lhe dava controle excepcional sobre sua energia mental. Após algum estudo, Yoichi começou a formar os selos de mão para o jutsu de espiritualização: galo, rato, boi, cobra, javali. Jutsu de espiritualização. Após a execução bem-sucedida, Yoichi sentiu sua consciência clarear e começou a flutuar. Logo ele viu seu próprio corpo, ainda na posição de selo de mão. A alma parece tão leve e o chakra pode ser extraído com ela. Meus olhos ainda são o Mangekyou Sharingan Eterno, mas não consigo usar Doujutsu. Yoichi testou rapidamente seu estado de espírito, notando que conseguia usar ninjutsus familiares. Jutsus mais complexos que exigiam coordenação motora eram desafiadores de executar. Posso usar o chakra da liberação de relâmpago neste estado, então outros jutsus devem ser possíveis com a prática. Isso poderia me transformar em uma torre aérea móvel, com a alma se movendo rapidamente. Ele testou um raio em uma parede de madeira, deixando marcas carbonizadas. Satisfeito, ele encerrou o jutsu e retornou ao seu corpo. De volta ao seu corpo, Yoichi sentiu o contraste entre a leveza da alma e o peso do corpo. Sem dificuldade, mas com uso bastante limitado. Semelhante ao Sharingan, mas muito menos versátil. Tanto o jutsu de espiritualização quanto o Sharingan ofereciam vantagens significativas no combate corpo a corpo, mas as limitações do jutsu eram severas. Era excelente para emboscadas, mas se o inimigo se esquivasse do primeiro ataque, o usuário estaria em apuros. No mundo ninja, muitas técnicas permitiam a evasão. O domínio da técnica de substituição corporal por si só permitia que alguém escapasse 20 metros em um segundo. Vamos ver quanto tempo leva para pesquisar um jutsu de clone de alma. Se eu pesquisar junto com o assistente, será mais rápido. Yoichi abriu a roleta dos superpoderes. O assistente de pesquisa conseguia lidar com 3 projetos simultâneos. Com apenas um mês, Yoichi escolheu tarefas mais simples para os 2 primeiros, dobrando a velocidade do seu modo de chakra de liberação de relâmpagos, 21 dias. Otimizando 6 estilos da marinha, 9 dias.
A terceira foi combinar o jutsu de espiritualização com o jutsu de clone. O assistente estimou 43 dias. Atrasou 13 dias. Vou usar 3 sorteios de loteria. Yoichi decidiu. O clone de alma era crucial para controlar entidades clones. Com os 2 olhos Kamui, ele poderia ter um espaço Kamui inteiro. Delegando a pesquisa ao assistente, Yoichi saiu do quarto. Lá fora, Rin se aproximou silenciosamente e perguntou. Sensei, você terminou o treinamento? Sim, desculpe, Rin. Tenho estado ocupado com os assuntos da aldeia ultimamente. Rin balançou a cabeça rapidamente, sorrindo docemente. Está tudo bem. Você é uma figura importante na vila. Me ensinar ninjutsu de vez em quando já é ótimo. Você é tão bem comportada, Rin. Yoichi sorriu, acariciando seu curto cabelo castanho avermelhado. Rin fechou os olhos, apreciando a sensação. Rin, a vila recentemente encontrou pistas sobre o cérebro por trás do selamento da besta com cauda em você durante uma missão. Suspeitamos que seja o Zetsu Negro que observou a missão de Jiraiya. Yoichi decidiu informar Rin, modificando a verdade sobre saber do envolvimento de Obito, dizendo que tinha acabado de descobrir a informação. Assim que a aldeia confirmar tudo, você pode sair. O rosto de Rin se iluminou de alegria, ele assentiu como um passarinho. Eu confio em você, sensei. Viver ali era bom, mas ela ansiava por liberdade. Apesar do conforto e da orientação de Yoichi em treinamento e medicina, a liberdade não tinha preço. Obrigado, sensei. Não é nada. Yoichi dispensou o agradecimento, contemplando a reação de Obito se descobrisse que Rin estava viva. Obito poderia implorar por perdão, dificultando a convivência de Yoichi com ele devido ao seu orgulho. Mas Yoichi queria Kamui, então Obito teve que morrer. Se Obito cometesse crimes mais graves, mesmo sabendo que Rin estava viva, ele não poderia retornar a Konoha. E se o fizesse, ainda enfrentaria a morte. Yoichi não era um santo. Perdoar não era seu estilo. Sensei. Rin, tomada de alegria, impulsivamente agarrou a manga de Yoichi corando. Você esteve ocupado a manhã toda. Quer que eu te faça aquela massagem que conversamos? Yoichi se lembrou da promessa que fez antes de ser chamado para resolver assuntos da aldeia. Se não for muito incômodo, Rin. Não é problema. Tenho estudado bastante. O rosto doce de Rin ficou vermelho. Ela levou Yoichi para uma área de descanso, dando um tapinha na cama. Por favor, deite-se, sensei. Sua leitura recente sugeriu que sentar nas costas do homem durante uma massagem melhorou a experiência. As ilustrações a fizeram corar intensamente enquanto lia sozinha, com vontade de largar o livro, mas determinada a terminar. Ao se lembrar dos cuidados e ensinamentos de Yoichi, sua afeição por ele aumentou. Suas memórias do passado se dissiparam, substituídas pelo tempo que passou com Yoichi. Essas lembranças felizes trouxeram um sorriso juvenil ao seu rosto. Deitado? Yoichi hesitou em usar a cama de Rin, preferindo criar uma com liberação de madeira. Mas a concordância tímida de Rin o fez obedecer. Tudo bem, Rin. Rin, com o rosto ruborizado, sentou-se nas costas de Yoichi, sentindo seus músculos duros como ferro. A sensação a fez corar ainda mais, mas ela se concentrou em sua tarefa, usando o ninjutsu médico para relaxar os músculos e meridianos dele. Esta massagem genuína, utilizando o ninjutsu medicinal, trouxe um conforto incomparável a Yoichi, consumindo uma quantidade significativa de chakra. A cura com as palmas era uma técnica de nível A para emergências, raramente usada em massagens. Rin ajustava sua posição com frequência e Yoichi notava movimentos. No entanto, ele se deixava levar pelos efeitos calmantes do ninjutsu medicinal. Acostumado à dor do seu modo de chakra de liberação de relâmpago, esse conforto repentino foi extraordinário. Depois de um tempo, Rin, suando devido ao esforço, finalmente parou. Foi ótimo, Rin. Obrigada. De nada. Se quiser, posso fazer isso regularmente. Embora cansada, Rin se sentiu realizada ao ver o sorriso de Yoichi. O corpo forte dele a impressionou, relembrando a firmeza sob seu toque, fazendo seu coração disparar. Capítulo 202. Aqui estamos. Este deve ser um bom lugar. Embora o ambiente seja hostil, ninguém virá aqui, disse Tobi a Nagato e Conan. O local foi encontrado por Zetsu, situado em uma área costeira no sudeste do país da Terra. Não só o local era desprovido de presença humana, como chegar à cidade mais próxima exigia percorrer mais de 100 quilômetros. Os penhascos rochosos e áridos não tinham nada além da entrada de uma caverna. Lá dentro, o espaço era vasto, mas até mesmo os leitos eram apenas pilhas de pedras. Você terá que cuidar dos suprimentos vivos sozinho. Se precisar de algo para criar Pen dos 6 caminhos, Zetsu pode ajudar. Preciso reunir mais informações, disse Tobi antes de partir via Kamui. Ele já havia instruído Zetsu a encontrar 6 cadáveres para Nagato, que ele poderia usar para criar os Pen dos 6 caminhos. A perseguição de Konoha não foi brincadeira. Após partirem, Nagato e Conan descobriram que a Megakuri e Konoha haviam iniciado uma operação conjunta para caçar membros da Akatsuki no País da Chuva, forçando-os a partir rapidamente. Somente dominando o poder do Rinnegan e reunindo força suficiente, Nagato poderia retornar para resgatar os membros restantes da Akatsuki. Retornar agora seria cair em uma armadilha. Vendo a desolação ao redor, Conan disse: Nagato, irei até a cidade mais próxima para comprar alguns suprimentos. Certo. Vou começar a criar os Pen dos 6 caminhos, respondeu Nagato. Ele havia escolhido o nome Pen para seus avatares Rinnegan, com a intenção de fazer com que os outros entendessem o sofrimento de pequenas nações infligindo dor. Ele acreditava no plano de Tobi de reunir as bestas com cauda e criar o 10 caudas, usando Pen para intimidar o mundo ninja. Yoichi-sama, você vai viajar por um tempo? Perguntou Mina, observando Yoichi brincar com Karin e perguntar sobre as técnicas de selamento do clã Uzumaki. Há um lugar rico em energia. Absorvê-la ajudaria muito no meu treinamento, então pretendo deixar um clone lá enquanto cuido de alguns assuntos lá fora, explicou Yoichi.
provocando Karin ao tirar sua chupeta e colocá-la de volta quando ela estava prestes a chorar. Voltarei antes que Mikoto dê à luz e deixarei um clone na vila. Mikoto, que estava por perto, sorriu calorosamente. Tome cuidado, Yoichi. Não se preocupe, Yoichi a tranquilizou. Ele passou mais algum tempo com Karin e os outros antes de se preparar para partir. Ele deixou clones de madeira cheios de chakras suficientes para acompanhar Rin na sala de alquimia, reuniu Kurenai, Rumi e outros 3 estudantes, junto com Aku, Kimimaru e Itachi, e forneceu a eles os 6 estilos aprimorados. Graças ao assistente de pesquisa, as técnicas agora usavam chakra, tornando-as mais eficazes. Yoichi também pretendia ensinar-lhes o Aki do armamento e o Aki da observação assim que os dominasse. Os clones durariam 4 dias, o suficiente para os alunos aprenderem o básico, embora os mais jovens, como Aku, Kimimaru e Itachi, pudessem ter dificuldades com o uso prolongado. Depois de organizar tudo e informar Sakumo, Yoichi deixou a vila, planejando retornar a cada poucos dias com um clone de madeira para cuidar dos assuntos da vila. Os clones, embora não tão poderosos quanto seu corpo principal, conseguiam enganar a maioria dos inimigos. Veia do dragão está aqui, e se aproximar da terra do chá é melhor. Tsunade também pode estar na terra do chá, lembrou Yoichi. Uma reportagem recente mencionou alguém sacando 3 milhões de ryo da associação comercial local, provavelmente Tsunade. É melhor encontrá-la enquanto estou lá. A terra do chá era uma nação peninsular pacífica com pescarias e plantações de chá prósperas, famosa por seus banhos de chá, que atraíam muitos visitantes. Tsunade e Shizune, tendo ouvido falar dos banhos de chá, decidiram experimentá-los. Depois de se banharem, saíram sentindo-se revigoradas. Isso foi maravilhoso. É tão bom quanto as fontes termais da terra das águas quentes. Você acha que o banho de chá vai lavar minha má sorte, Shizune? Perguntou Tsunade com o rosto relaxado e radiante, a pele radiante com um leve rubor. Seu decote parcialmente exposto parecia sedutoramente rosado. Shizune, desconfiada do vício de Tsunade em apostas, agarrou a bolsa com força. Nem pense nisso, Tsunade-sama. Os fundos para viagens estão fora dos limites, e eu acabei de te dar 1 milhão de ryo. 1 milhão não é suficiente para apostar. Confie em mim, eu vou ganhar de volta desta vez. O banho de chá lavou toda a minha má sorte, implorou Tsunade, puxando a cabeça de Shizune em direção ao peito. O banho relaxante a deixou ansiosa para jogar. A má sorte de Tsunade-sama não pode ser eliminada tão facilmente. Antes que Shizune pudesse terminar, alguém interrompeu. Que banho de chá pode fazer isso? Ambas as mulheres se viraram e viram um rosto familiar, suas expressões mudando de surpresa para alegria. O sorriso de Tsunade rapidamente se transformou em uma carranca enquanto ela murmurava. Parece que os efeitos do banho de chá estão exagerados. Sem azar removido aqui. Confusa, Shizune disse. Mas encontramos Yoichi-sama. Isso não dá sorte? Shizune. Tsunade retrucou, frustrada com o hábito de sua aluna de se aliar a estranhos. Apesar de ensinar ninjutsu médico a Shizune com grande esforço, aquela pirralha pervertida estava sempre tentando se aproveitar dela. Você ousa aparecer, pirralho? Como explica esse anúncio? O discurso raivoso de Tsunade foi interrompido pela risada de Yoichi. A culpa foi minha. Eu o removi. Estou aqui para me desculpar e convidá-lo para um drink. Uma bebida, hein? Os olhos de Tsunade brilharam enquanto ela instintivamente lambia os lábios. Nada melhor do que uma bebida depois do banho. Depois de alguns segundos fingindo pensar, Tsunade concordou. Tudo bem, conheço um bom bar aqui perto. Shizune não se opôs, sabendo que Tsunade não resistiria a uma bebida. Normalmente, ela tentaria dissuadi-la, mas a presença de Yoichi facilitou as coisas. Caminhando lado a lado, Yoichi e Tsunade mantinham uma distância próxima, apesar da irritação fingida dela. No caminho, Yoichi compartilhava novidades sobre Konoha que ela fingia não ouvir, mas não conseguia deixar de ficar intrigada. Seguindo as instruções do seu guia de estratégia, cada palavra e ação de Yoichi aumentava a popularidade de Tsunade. No bar, Tsunade pediu várias garrafas do sake local, enquanto Yoichi e Shizune optaram por comida. Sentaram-se em um canto e começaram a beber. Quando Tsunade começou a beber, sua personalidade mudou, tornando-se mais aberta. Apesar da cautela inicial, depois de alguns drinks, sua guarda baixou e ela se tornou mais receptiva às histórias de Yoichi sobre Konoha. Ao saber da prosperidade, estabilidade e dos projetos de infraestrutura em andamento na vila, Tsunade e Shizune ficaram visivelmente chocadas. A vila movimentada com novos prédios substituindo os antigos, um parque de diversões ninja e novas fábricas, pintava um quadro de crescimento e oportunidades. A ideia de Konoha possivelmente atingir uma população de 200 mil habitantes na próxima década os deixou perplexos. Embora tivessem notado mudanças na última visita, não permaneceram tempo suficiente para compreender toda a extensão. Ambas as mulheres sentiram uma forte vontade de voltar e ver as mudanças em primeira mão. O desejo de Shizune era ainda maior, e alguns comerciantes e nobres até propuseram demolir o complexo Senju para construir uma área residencial de alto padrão. Ridículo, não é? Eu nem precisei usar genjutsu para assustá-los. Algumas ameaças bastaram Ryu e Yoichi. Tsunade riu baixinho, com o rosto corado pelo álcool. Ah, achei que os Uchiha iam gostar de ver os Senju humilhados. Nossos clãs nunca se deram bem. Esse é outro Uchiha, não eu. Já tive desentendimentos até com o nosso antigo líder de clã. E essa rivalidade é história antiga. Você não gosta de mim, Tsunade? Eu não te suporto, pirralho. E me chame de Tsunade-sama. Ela bufou, virando-se para esconder o leve rubor. A preocupação dele com o complexo Senju aqueceu seu coração inesperadamente. À medida que a noite avançava, o humor de Tsunade melhorou, especialmente depois de beber cerca de 10 garrafas de saquê. Ela estava embriagada e precisava do apoio de Shizune para andar. Ela exagerou de novo, suspirou Shizune. Eu vou ajudar você a trazê-la de volta, ofereceu Yoichi. Obrigado, Yoichi-sama.
Tsunade, bêbada demais para resistir, permitiu que Yoichi a carregasse. Apesar do protesto inicial, ela se acomodou confortavelmente nas costas dele, com o peito pressionado contra ele. De volta à pousada, Shizune instruiu Yoichi a deitar Tsunade na cama. Mas ao chegarem, o porco Tonton começou a grunhir, lembrando Shizune de que ela havia esquecido sua comida. Você pode ficar de olho na Tsunade-sama um pouco, Yoichi-sama? Volto logo, disse Shizune, saindo com Tonton. Bom trabalho, Tonton, pensou Yoichi, agradecendo ao porco pela oportunidade. Com Shizune fora, ele poderia agir. Tsunade, ouvi dizer que massagens ajudam com ressacas. Eu te ajudo. Silêncio significa consentimento, ele provocou, notando os dedos dos pés dela se curvando enquanto ele segurava seu pé. Tsunade não conseguiu conter um gemido baixo enquanto ele começava a massagear seus pés. A sensação enviou calor por seu corpo, fazendo seu rosto corar ainda mais. Garoto, você? Encontrei uma maneira de potencialmente trazer as pessoas de volta à vida, Tsunade-sama. Capítulo 203. O que você quer dizer com reviver os mortos? Interromper o feitiço teve o efeito desejado. Tsunade, apesar do rosto corado, desviou sua atenção das mãos de Yoichi massageando seus pés delicados. Quero dizer, literalmente trazer os mortos de volta à vida. Ao ouvir as palavras de Yoichi, a mente de Tsunade se voltou para duas figuras, embora a segunda estivesse fraca. No entanto, seu coração queimou por um instante e sua respiração acelerou ligeiramente. Pensando na dificuldade de tal façanha, Tsunade manteve uma expressão séria. Garoto, você é jovem demais para fazer afirmações absurdas só porque é poderoso. Sabe como é difícil trazer os mortos de volta à vida? Meu tio-avô pesquisou sobre isso, mas logo desistiu. Ressuscitar os mortos não é algo que ninjas consigam fazer facilmente, e pesquisar tais técnicas requer muita experimentação humana. Isso muda a própria natureza da pessoa. É por isso que meu tio-avô abandonou sua pesquisa sobre jutsus proibidos que poderiam reviver os mortos. O discurso de Tsunade foi interrompido quando ela de repente sentiu a mão quente de Yoichi pressionar seu pé descalço, provocando um gemido humilhante. Pirralho pervertido. As boas intenções iniciais de Tsunade em guiar Yoichi se transformaram em raiva, envergonhada por suas palhaçadas. Quando estava prestes a retirar o pé e expressar sua raiva, Yoichi falou novamente, não é um jutsu proibido. Na verdade, envolve a técnica de reencarnação do mundo impuro do segundo Hokage combinada com minhas habilidades do Mangekyo Sharingan. Enquanto ele falava, os olhos de Yoichi se transformaram no eterno padrão do Mangekyo Sharingan. Vendo sua expressão séria e a aparência do Mangekyo Sharingan, Tsunade ficou em dúvida se acreditava nele ou não. Sua habilidade Mangekyo. Uma das habilidades é eliminar a morte, garantindo que aqueles à minha vista não morram. E isso com a reencarnação do mundo impuro. A reencarnação do mundo impuro essencialmente usa uma pessoa viva como sacrifício para invocar e controlar uma alma morta. Quando o corpo reencarnado é despedaçado ou selado, a alma retorna à vida após a morte. Mas com vitalidade suficiente, o corpo reencarnado pode ser trazido de volta à vida em carne e osso. Vendo o choque de Tsunade, Yoichi não interrompeu suas ações. Esse método com certeza vai funcionar. Já revivi alguém usando ele, Tsunade. Sua declaração final fez o coração de Tsunade disparar. Se realmente funcionasse, ela poderia rever o irmão e possivelmente outra pessoa. Pensar nisso a fez perder o fôlego, suas emoções se misturando em um turbilhão caótico. Percebendo as implicações, Tsunade não conseguia mais se concentrar na mão de Yoichi. Franzindo as sobrancelhas e mordendo o lábio, Tsunade perguntou, por que você está me contando isso? O que você quer? Para ajudar você a resolver seus arrependimentos. Orochimaru me contou a história do seu irmão Navaki. Ele sofreu um acidente justamente quando estava prestes a realizar seu sonho. As palavras de Yoichi fizeram o rosto de Tsunade transparecer sinais de choque. Ele tirou um pergaminho de sua bolsa de ferramentas ninja. Agora, há uma chance de trazer seu irmão de volta. Você quer vê-lo novamente? Depois que ele falou, a sala ficou em silêncio. Um momento depois, com lágrimas nos olhos, Tsunade sussurrou. Sério, eu posso mesmo ver Navaki de novo? Apesar dos anos, Tsunade nunca se esquecera do irmão, e sua vontade de vê-lo só aumentava. A ideia de revê-lo fazia seu coração doer de ansiedade. Yoichi garantiu a ela. Sim, você pode até ensinar ninjutsu a ele e vê-lo se tornar Hokage. Eu quero vê-lo, disse Tsunade suavemente, com a voz quase inaudível. Claro. Yoichi ergueu o queixo, olhando para o rosto coberto de lágrimas. Ela não era mais a lendária Sunny, mas uma mulher dominada pelas emoções. Surpreso, Yoichi se inclinou e beijou seus lábios macios, envolvendo suas mãos em volta de sua cintura, impedindo-a de se afastar. Lá fora, Shizune, que acabará de chegar, cobriu a boca em choque com a cena. Ela ouvirá a conversa sobre reviver os mortos e pensou que estivessem discutindo técnicas proibidas. Espiando pela fresta da porta, viu Yoichi beijando Tsunade. Depois de alguns momentos, Tsunade empurrou Yoichi com raiva, seu idiota. Yoichi agarrou o punho dela, interrompendo o soco fraco. Ele verificou o guia de estratégias e notou que a popularidade dela havia chegado a 90, indicando sucesso. Yoichi ergueu o pergaminho. Tomei a liberdade de trazer os restos mortais de Navaki. Amanhã, podemos preparar um sacrifício para reanimá-lo. Não se preocupe, os sacrifícios são de criminosos condenados à morte. Assim que Navaki for reanimado, eu te ajudo com seu outro arrependimento. Mas por enquanto descanse um pouco. Você não quer parecer bêbado quando vir. Com isso, Yoichi saiu do quarto e encontrou Shizune do lado de fora. Ele fez um gesto para ela e foi procurar um quarto para si. Depois que Yoichi saiu, Shizune correu até Tsunade. Tsunade-sama, você está bem? Tsunade-sama, você estava sob um genjutsu? Shizune sacudiu Tsunade, trazendo-a de volta à razão. Tsunade rapidamente enxugou as lágrimas e perguntou, o que foi, Shizune? Tsunade-sama, você e Yoichi-sama apenas.
Nada aconteceu. Estávamos discutindo ninjutsu. Tsunade corou e interrompeu. Se não houver mais nada, descanse um pouco. Estou me sentindo tonta. Tudo bem. Shizune, ainda desconfiada, saiu da sala. Depois que ela saiu, Tsunade deitou-se na cama, com o rosto vermelho enquanto se lembrava do que tinha acontecido. Aquele pirralho pervertido se aproveitou de mim quando eu não estava prestando atenção, e Shizune viu. No entanto, ela não sentia nenhuma raiva real. Na verdade, percebeu que não se importava nem um pouco. Sentia até uma ponta de simpatia por Yoichi. Aquele pirralho fez de tudo para saciar meu arrependimento. Os punhos de Tsunade se cerraram de vergonha. Enquanto se acalmava, ela começou a refletir. Ela percebeu que não desgostava de Yoichi. Em vez disso, sentia-se feliz em vê-lo e queria estar com ele. Suas histórias sobre as mudanças em Konoha eram prova de seu comprometimento. Ele sabia dos arrependimentos dela e estava fazendo de tudo para ajudar. Desculpando-se silenciosamente com seu falecido amante Dan, Tsunade sorriu e cortou o pulso com a kunai que Yoichi lhe dera. Ela não sentiu medo ao ver o próprio sangue. Usando o ninjutsu médico, ela curou o pequeno ferimento e se preparou para dormir. Não queria que Navaki a visse bêbada no dia seguinte. Na manhã seguinte, Yoichi acordou Tsunade cedo. Para sua surpresa, ela já estava acordada e pronta. Por que você está me encarando? Eu fico sóbria rápido depois de beber, disse ela, acenando com o punho. Ela nem percebeu que seu tom de voz havia suavizado em relação a Yoichi, indicando uma sutil dependência. Shizune, ainda confusa, mas obediente, seguiu-os até uma floresta próxima. Yoichi amarrou um prisioneiro condenado à morte a uma árvore. Da Terra do Fogo. Um prisioneiro condenado à morte, culpado de inúmeros assassinatos. Seu último ato pode ser útil, explicou Yoichi. Você foi para a Terra do Fogo ontem à noite? Tsunade perguntou. Técnica do deus voador do trovão. Agora sou o assistente do Hokage. Você dominou a técnica do meu tio-avô. Com o seu talento é possível. Tsunade se lembrou da kunai que Yoichi lhe dera, mas não se deteve nela. Seu foco estava em reviver Navaki. Yoichi pegou os restos mortais de Navaki e um pergaminho, rapidamente formando selos de mão, reencarnação do mundo impuro. Pedaços de papel cercaram o sacrifício, que soltou um grito lamentável. Shizune estremeceu ao vê-lo, mas Tsunade permaneceu impassível. Logo, a forma de Navaki apareceu no corpo reencarnado. Ao recobrar a consciência, percebeu que estava amarrado a uma árvore. Quem é você? Mana? O que está acontecendo? Navaki reconheceu Tsunade imediatamente, e suas amarras se afrouxaram. Mana, eu não estava morto? As lágrimas de Tsunade fluíam enquanto ela se aproximava a Navaki. Espere, Tsunade, vamos acabar com isso, interrompeu Yoichi, usando a liberação de madeira para prender Navaki, evitando qualquer desperdício de chakra. Liberação de madeira? Mana, quem é ele? Preso pela madeira, Navaki não resistiu. Lembrou-se da morte e agora via a irmã, confusa com a situação. O Mangekyou Sharingan eterno de Yoichi foi ativado, seu poderoso chakra trazendo Navaki de volta à vida. Quando Navaki recuperou a vida, o olho direito de Yoichi sangrou. Mas ao vê-lo totalmente recuperado, Yoichi fechou os olhos, cobrindo-os. Você está bem? Deixe-me curar você. Não precisa. A exaustão do chakra só pode ser recuperada com o tempo, respondeu Yoichi, fingindo estar mais afetado do que realmente estava. Ao ver o estado de Yoichi, Tsunade hesitou entre ele e Navaki. Confiante nas palavras de Yoichi, virou-se para o irmão e o abraçou. Navaki. Mana, o que está acontecendo? Perguntou Navaki, confusa. Tsunade explicou sua ressurreição, dizendo que já era o 50º ano de Konoha. 13 anos haviam se passado desde sua morte. Navaki se sentiu sobrecarregado, mas grato por estar vivo. Aproximando-se de Yoichi, Navaki fez uma reverência. Obrigado, Yoichi-senpai. Devo minha vida a você. Agradeça a sua irmã. É por causa dela, respondeu Yoichi, dispensando a gratidão com um gesto. Navaki, compreensivo, sorriu para a irmã e para Yoichi. Entendi, cunhado. Idiota, não me irrite logo depois que você voltar. Tsunade repreendeu, embora estivesse sorrindo. Vamos voltar, sugeriu Yoichi. Espere, pegue isso. Tsunade entregou a Yoichi o precioso colar do clã Senju, colocando-o em volta do seu pescoço. Ao ver o sorriso dele, ela acrescentou rapidamente, não me entenda mal. É só um agradecimento. E não se esqueça da nossa aposta. Capítulo 204. Você já está indo embora? Tsunade mordeu o dedo, parecendo um pouco descontente. Ela parecia ter sido conquistada por aquele pirralho pervertido, relutante em vê-lo partir. Voltarei para te ver quando voltar de Horan, garantiu Yoichi. Quando você planeja trazer Navaki de volta? A Tsunade do passado teria adiado o retorno a Konoha, desejando visitar todos os cassinos do mundo ninja. Mas as coisas haviam mudado. Com Navaki ao seu lado, ela sabia que isso não seria bom para o desenvolvimento dele. No entanto, ela ainda podia adiar um pouco. Me dê mais alguns meses, disse Tsunade, cerrando os punhos. Quero treinar Navaki primeiro. Só depois que ele passar nos meus testes ele poderá voltar a ser um ninja. 10 anos atrás, Navaki tinha acabado de se tornar um genin quando, de tanta excitação, caiu em uma armadilha e morreu. Desta vez, Tsunade estava determinada a não deixá-lo repetir o mesmo erro. Além disso, precisamos manter a ressurreição de Navaki em segredo. Se outras aldeias descobrirem a habilidade de trazer os mortos de volta, elas podem se unir contra nós. Como uma do Sannin, Tsunade compreendia a gravidade de tal situação. Embora a capacidade de Yoichi de ressuscitar os mortos fosse limitada, ser capaz de reviver até mesmo alguns indivíduos poderosos poderia aterrorizar outras aldeias. Eles poderiam ver isso como uma ameaça maior do que ter vários Jinchuriki. Que bom que você tem um plano. Se algo acontecer, use o pergaminho para entrar em contato comigo. Você também pode ensinar ao Navaki os 6 estilos que lhe foram dados. Eles aumentarão significativamente a força dele. Depois de dominar os 6 estilos, ele poderá avançar para artes corporais ninja de nível superior. Yoichi segurou a mão delicada de Tsunade.
No passado, tal ato lhe renderia um soco que o faria voar. Mas agora, Tsunade aceitava seu toque, até mesmo retribuindo seus presentes. Embora ainda tivesse uma aparência durona, suas ações demonstravam que ela era quase como uma namorada. Claro, eu sei disso. Não se esqueça, eu sou um dos Sannin. Antes que Tsunade pudesse terminar, sua boca foi selada por outro beijo. Desta vez, Yoichi a abraçou por inteiro e ela não o empurrou. Sendo provocada dessa forma pela primeira vez, o corpo de Tsunade logo amoleceu. Somente quando sua respiração ficou irregular, Yoichi a soltou lentamente. Seu pirralho pervertido. O rosto de Tsunade ficou vermelho de raiva e vergonha enquanto ela estendia a mão para agarrar a bochecha de Yoichi. Com dificuldade para alcançar, ela ficou na ponta dos pés e lhe deu um beijo na testa. Depois, com o rosto vermelho, ela se virou e disse: tenha cuidado na sua jornada. Com isso, ela voltou para a cidade. Ficar mais tempo ali parecia perigoso para ela, aquele pirralho pervertido era demais. Tsunade-sama. Nei-san. Tsunade não andou muito antes de ver Shizune e Navaki escondidos na floresta próxima, com Navaki exibindo um sorriso travesso. Até pouco tempo atrás, ele não reconhecia Yoichi como seu cunhado, mas ao vê-lo se abraçando, Navaki se sentiu um pouco desamparado. Sua irmã. Vocês dois terminaram o treinamento antes de saírem por aí? Tsunade gritou com raiva, imaginando que eles deviam ter visto a cena anterior. Ela decidiu treiná-los rigorosamente. Shizune também não escaparia. Anteriormente, Tsunade havia sido um tanto tolerante com o ensino de ninjutsu médico. Agora, seus padrões seriam rigorosos. Vocês dois, voltem aos treinos. Não descansarão até atingirem meus padrões. Nei-san, o cunhado acabou de sair. Navaki, duplique seu treinamento. Tendo conquistado o favor de Tsunade, Yoichi notou que seu nível de afeição permanecia acima de 95. Nesse ponto, quaisquer ações adicionais poderiam aumentá-lo, mas era improvável que diminuísse significativamente. Quem devo escolher em seguida? Não há muitos conhecidos em comum com uma boa base de boa vontade. Ele pensou em Kushina, que tinha um bom relacionamento com ele. Mas ela era casada e seu filho estava quase para nascer. Esse sistema pode atingir mulheres casadas? Vamos ver o que ele decide. Escolhendo Kushina como próximo alvo, Yoichi viu seu nível de afeição em 62, o mesmo de antes. No entanto, sem ela por perto não havia mais instruções. Esqueça. Vou me concentrar primeiro na veia do dragão de Horan. Uma fonte de energia tão vasta não deveria ser desperdiçada. Ele não entendia por que outros, como Minato, não haviam utilizado a energia da veia do dragão. Se bem aproveitada, ela poderia transformar o mundo ninja. Yoichi estendeu a duração da habilidade, assistente de pesquisa e por mais meio mês, gastando 3 chances de loteria. O aprimoramento do modo de chakra relâmpago estava quase completo, e o espaço de pesquisa dos 6 estilos foi substituído pelo Aki de armamento e Aki de observação, exigindo mais 17 dias. Depois que o aprimoramento do modo chakra relâmpago foi concluído, Yoichi pôde aprimorar outra técnica de curta duração. Os 6 estilos eram eficazes, mas não mais úteis contra jonins de nível médio a alto. Seu corpo, aprimorado pelo modo chakra relâmpago por quase 10 anos, agora era resistente como aço. Depois de alguns dias, o barco alugado por Yoichi chegou à costa sudeste da Terra do Vento. Após pagar, ele desembarcou e rumou para Horan. Com o mapa de Horan e sabendo da missão de Minato ali, Yoichi navegou pelo deserto. Arcos de relâmpago cintilavam ao seu redor enquanto ele atravessava a paisagem árida sem descanso, confiando em seu abundante chakra. Em menos de um dia, ele chegou a Horan. A desertificação é grave, não condiz com os relatórios da missão. Uma mudança tão drástica em poucos anos. Yoichi considerou a veia do dragão. Se ela absorvesse continuamente a energia da Terra, poderia explicar a desertificação. Mas por que a rainha de Horan não havia abordado o assunto? A infiltração foi fácil. Horan não tinha ninjas, o que não representava nenhuma ameaça para Yoichi. Usando seu Sharingan para hipnotizar alguns guardas, ele descobriu a localização do selo da veia do dragão. Ao chegar lá, ele usou seu Sharingan para controlar os guardas próximos e imobilizou vários clones de madeira para garantir a segurança. Com um clone de madeira para segurança e outro para monitoramento, Yoichi se sentiu confiante em seu plano. Selo da veia do dragão, liberte-se. Usando uma técnica de liberação, Yoichi sentiu uma enorme onda de energia abaixo do selo. Essa energia era tão vasta que nem mesmo seu modo sábio conseguia senti-la completamente. Felizmente, ele havia criado uma barreira para ocultar a atividade. Ele havia aprendido as técnicas necessárias de barreira e selamento enquanto passava um tempo com Tsunade. Dada a imensa energia da veia do dragão, Yoichi não se atreveu a abri-la completamente. Ele deixou uma pequena rachadura para permitir um fluxo constante de energia. 20 clones de madeira não são suficientes. Vou criar mais. Decidindo aumentar sua população, Yoichi produziu mais 50 clones de madeira. Eles se posicionaram e começaram a absorver a energia da veia do dragão em fases, garantindo uma transferência constante de energia genética. Antes mesmo de começar, o corpo de Yoichi já era forte. A energia genética fazia com que cada célula do seu corpo se sentisse nutrida. Ao saborear o poder da veia do dragão, Yoichi sentiu um desejo por mais, semelhante a satisfazer uma fome profunda. Com o passar do tempo, cada clone de madeira finalmente atingiu seu limite, transferindo chakra e energia genética de volta para Yoichi. O ciclo continuou por um mês, estendendo até mesmo a habilidade, assistente de pesquisa. Cheguei a um ponto crítico. Meu ritmo de treino diminuiu. Yoichi sentiu sua força enquanto socava, criando ondulações na barreira sem usar todo o seu poder. Sua velocidade sem chakra agora rivalizava com a técnica de cintilação corporal, e seu corpo havia se tornado incrivelmente resistente. É hora de retornar.
O treinamento diminuiu e o clone de transformação espiritual está pronto. Preciso criar a entidade clone. Relutante em deixar a veia do dragão, Yoichi sabia que sua energia era rica demais para ser deixada inexplorada. Quando me tornar Hokage, planejarei conquistar a Terra do Vento. Conectar os países do fogo, do rio e do vento transformará a veia do dragão em um santuário de treinamento para o clã Uchiha. Deixando Horan, ele selou novamente a veia do dragão, apagando todos os vestígios antes de retornar. Tendo marcado o litoral com a técnica do deus voador do trovão, Yoichi se teletransportou de volta, conservando o chakra. Ao chegar à costa, ele avistou um grupo de ninjas à distância. Uma quantidade considerável de chakra, tanto de ninjas da névoa quanto de ninjas da areia. A mais forte é uma mulher. Seria Pakura? Usando seu Sharingan, Yoichi observou o grupo e identificou o ninja mais forte como Pakura, com uma reserva de chakra significativa. Decidindo segui-los, Yoichi relembrou a traição de Pakura pela Vila da Areia, que a levou à morte nas mãos da névoa. Um destino trágico semelhante ao de Zashi. Por que estamos seguindo esse caminho? Perguntou Pakura, intrigada, enquanto seguia os ninjas da névoa em direção a um cânion. Parecia desnecessário para ela. É um atalho. Para ninjas esses caminhos não são difíceis, respondeu o ninja líder da névoa, com a voz monótona, mas com um sorriso irônico disfarçado. Tola, traída pela própria aldeia. Depois de matar tantos ninjas nossos, ela vai morrer aqui. O ninja da névoa pensou consigo mesmo, continuando a liderar Pakura para a emboscada. Uma vez dentro da armadilha, os dois ninjas líderes da névoa desapareceram com cintilação corporal, deixando Pakura perplexa. Ela estava em uma missão de paz, e as duas aldeias já haviam cessado as hostilidades. Ela nunca imaginou que seria traída. Ao ver os ninjas da névoa a cercando, Pakura percebeu que algo estava errado. Sacou uma kunai e perguntou: "O que você está fazendo?" "Sou uma emissária da areia." "Tolo, você é o símbolo da boa-fé da areia. Sem a sua morte não há acordo de paz." "O que você está dizendo?" Pakura gritou, incrédula. "Você está mentindo. A areia jamais. Acredite ou não, você está morto hoje. Sua morte garante a paz entre a areia e a névoa." Os ninjas da névoa atacaram com uma chuva de kunai e shuriken, sabendo das capacidades de Pakura. Mestre da liberação de calor, conhecida como Pakura da liberação de calor, ela possuía velocidade e jutsu formidáveis. Mas, cercada por projéteis e sem a liberação de terra, suas chances eram mínimas. Estrondo. Para a surpresa dos ninjas da névoa, muros de pedra se ergueram ao redor de Pakura, formando um cubo selado que desviava o ataque. Capítulo 205. O que está acontecendo? Os ninjas da névoa ficaram atonitos com o surgimento repentino do jutsu de estilo terra. Segundo suas informações, Pakura era conhecida por seus chakras de vento e fogo, e não de terra. Mas agora não era hora de refletir sobre isso. O inesperado jutsu de estilo terra já havia atrapalhado seus planos. O Jounin líder ordenou rapidamente: usem selos explosivos. Técnicas de estilo água não seriam muito eficazes contra a defesa de estilo terra. Marcas explosivas eram a melhor opção. Cerca de uma dúzia de ninjas da névoa seguiram a ordem, sacando kunai com explosivos e jogando-os nas paredes de pedra que cercavam Pakura. Bum, bum, bum. Em um instante, mais de 200 etiquetas explosivas detonaram, fazendo todo o cânion tremer como se a própria terra estivesse tremendo. Para garantir a morte de Pakura, os ninjas da névoa não economizaram nas etiquetas explosivas, cada um usando cerca de 70 a 80% de seu suprimento. Quando a fumaça se dissipou, os ninjas da névoa viram apenas uma cratera devastada, sem nenhum sinal de Pakura. "Capitã, Pakura está morta?" perguntou um ninja. "Confira, Almizu", ordenou o capitão. O ninja sensorial chamado Almizu fechou os olhos e se concentrou por alguns segundos antes de balançar a cabeça. "Capitão, não consigo sentir o chakra de Pakura." Outro ninja da névoa sugeriu: "Ela deve estar morta então, certo?" Com tantos selos explosivos, uma simples parede de pedra não teria resistido. O capitão da névoa hesitou, mas finalmente disse: "Varrilhem pela área, caso ela tenha usado o estilo terra para escapar. É melhor prevenir do que remediar." Mesmo enquanto dizia isso, o capitão duvidava que Pakura pudesse ter sobrevivido à explosão escapando para o subsolo. A intensidade da explosão a teria esmagado. Depois de uma busca completa que não revelou nenhum vestígio de Pakura, os ninjas da névoa concluíram que sua missão estava completa e retornaram para sua vila. Enquanto isso, a vários quilômetros do local da explosão, Pakura estava em alerta máxima, encarando o homem que a salvara. Apesar da ajuda dele, ela desconfiava de suas intenções. "Quem é você? Ainda não nos conhecemos, mas você certamente já ouviu meu nome", disse Yoichi, ignorando a kunai na mão de Pakura. De perto, poucos ninjas representavam uma ameaça para ele. "Eu sou Uchiha Yoichi, o assistente Hokage de Konoha." Uchiha Yoichi, a presa do trovão de Konoha. Os olhos de Pakura se arregalaram em choque. Ela instintivamente se retesou e deu alguns passos para trás. "O que você está fazendo aqui? É assim que você trata seu salvador? Principalmente depois de ter sido traído pela sua aldeia e emboscado pela névoa?" Yoichi rebateu e acrescentou: "Eu estava indo para a terra do chá negócios e me deparei com esse pequeno drama. Decidi intervir." A raiva de Pakura aumentou ao se lembrar da traição. Sua vigilância contra Yoichi vacilou, substituída pela raiva de sua aldeia. Ela se sacrificou muito por Suna, repelindo inúmeros ataques ninjas da névoa e ganhando o título de heroína de Suna, apenas para ser traída e enviada para a morte. "O que você vai fazer agora?" perguntou Yoichi. "Se tornar um ninja rebelde ou retornar à vila para enfrentar a morte certa?" Pakura hesitou, dividida. Queria confrontar sua aldeia, mas temia que fosse uma decisão tomada por todos os oficiais de alto escalão. Retornar só poderia trazer um destino mais brutal. Tornar-se uma ninja rebelde? Isso nunca lhe passou pela cabeça.
Se você não consegue decidir, posso lhe oferecer uma escolha, disse Yoichi, vendo sua luta. Posso lhe dar poder e uma aliança. Com esse poder, você poderá retornar e confrontar aqueles que a traíram. Então, poderá se aliar a Konoha para crescimento mútuo. Comparado a Rasa, confio mais em você. O ninja de Suna traído precisará da ajuda de Konoha. Pakura olhou para Yoichi com cautela. Você quer me controlar para influenciar Suna? É esse o seu plano? Antes que ela pudesse terminar, ela percebeu que já estava sob um genjutsu, seu corpo imobilizado. Este é um genjutsu vinculativo. Não tenho tempo para discutir com você. Você verá que confiar em mim foi a escolha certa quando retornar a Suna. O Sharingan de Yoichi girava enquanto ele falava. Ele se aproximou de Pakura, colocou a mão em seu pescoço e a infundiu com chakra sábio. Dada a força de Pakura, ele não precisava ser gentil. A infusão de chakra sábio foi intensa e brutal. Pakura gritou de dor, seu chakra ficando descontrolado. Yoichi implantou a mesma marca do sábio que havia dado a Rin, capaz de influenciar sutilmente a vontade do usuário com o chakra do sábio. Pakura, sendo uma ninja de nível Kage, provavelmente conseguiria usar a marca do sábio por pelo menos meia hora. Além disso, a marca causaria mudanças físicas. Yoichi não daria a Pakura o luxo de tempo para se adaptar ao chakra sábio gradualmente. Depois de administrar uma pílula coração de cobra, Yoichi esperou que Pakura se adaptasse à marca do sábio. Depois de um tempo, a aura de Pakura ficou mais forte e seu corpo passou por transformações. Sua pele ficou pálida, seus cabelos grisalhos e um par de asas surgiu nela. A evolução da marca sábia foi aleatória, além do controle até mesmo de Yoichi. Dos 60 Uchiha que dominaram a marca sábia, apenas um tinha asas. Com capacidades de voo e a liberação de queimadura aprimorada pelo chakra sábio, o poder de Pakura aumentaria significativamente. Respirando pesadamente, Pakura lentamente se adaptou à marca do sábio, sentindo sua força, chakra e sentidos aprimorados. Seu desgraçado, como você ousa? Esse poder é um presente meu. Como ousa pensar em retaliar contra quem salvou sua vida? A voz de Yoichi transbordava autoridade. Ele observou Pakura se contorcer de dor por um tempo antes de aliviar a influência da marca do sábio. Pelo menos respeite seu salvador. Não usarei a marca para controlá-lo com frequência. Com esta marca, você pode escolher entre retornar para se vingar ou se tornar um ninja rebelde. Se decidir desertar, pode buscar refúgio em Konoha. Com isso, Yoichi se virou e saiu. Assim que ele se foi, Pakura se levantou lentamente, agarrando o pescoço, o rosto ainda demonstrando traços de raiva. Aquele desgraçado, colocando uma marca amaldiçoada em mim. Eu não serei controlada por você. Como um herói de Suna, Pakura entendeu as intenções de Yoichi, mas não conseguiu resistir. A presa do trovão de Konoha tão poderosa quanto as lendas dizem. Sua força é comparável à do primeiro Hokage. Um olhar de seu Sharingan e eu estava sob um genjutsu. Pakura sentiu suas mudanças físicas. Embora parecesse mais intimidadora, sua força de fato havia aumentado. Ela podia sentir uma energia externa se fundindo com seu próprio chakra através da marca amaldiçoada, criando uma mistura única de chakras. As asas me permitem voar. Com algum controle, elas podem se retrair. Após algumas tentativas e erros, Pakura conseguiu controlar o poder da marca do sábio. Ela era uma ninja de alto nível em Suna e não demorou muito para se adaptar. Após desativar a marca do sábio, Pakura sentiu-se exausta. Parece que a marca drena a resistência física. O uso excessivo pode ser fatal. Apesar de sua determinação em não confiar na marca amaldiçoada de Yoichi, a ideia da traição de Suna alimentava sua raiva. Ela ansiava por confrontar e possivelmente matar os responsáveis. Rasa, isso deve ser obra sua. Espero que Pakura seja útil. Deixando a Terra da Água, Yoichi seguiu para a Terra do Chá. Antes de retornar à vila, ele planejava rever Tsunade. Pakura, sem dúvida, buscaria vingança ao retornar a Suna. Embora parecesse gentil, sua raiva não tinha limites. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, quando Kabuto reanimou Pakura, ela não demonstrou misericórdia para com os ninjas de sua vila e se tornou uma dor de cabeça para Kabuto. Se Pakura pudesse se tornar a Kazekage, anexar a Terra do Vento seria muito mais fácil para Konoha. As ambições de Yoichi iam longe, mas não eram impossíveis. Entre as 5 grandes nações, as terras do vento e da água pareciam as mais fáceis de anexar. Iva e como tinham bases fortes, seja como potências militares ou econômicas. Mas esses planos teriam que esperar até que Yoichi se tornasse Hokage. O mandato de Sakumo como quarto Hokage serviria para estabelecer as bases e acumular poder. Quando Yoichi assumisse o poder, seria a hora de expansão e guerra. Ao retornar ao local de Tsunade, Yoichi a encontrou treinando na Vaki. Ela não mudava de local com frequência. A terra do chá tinha poucos ninjas e era remota, tornando-se um campo de treinamento ideal para Navaki. Tsunade planejava ficar por um longo período. Idiota Navaki, durante uma luta, você precisa observar o ambiente ao redor e priorizar os alvos. A voz de Tsunade ecoou. Estrondo. O pé de Tsunade caiu, criando uma enorme rachadura no chão, fazendo Navaki voar e rolar antes que ele desmaiasse de exaustão. Mana, não consigo mais me mexer, gemeu Navaki. Vendo o treinamento intenso de sua irmã, ele sentiu que enfrentá-la era mais assustador do que estar na terra pura. Mas ele não tinha escolha, sua imprudência lhe custou a vida anos atrás. Se você não consegue se mover, faça uma pausa, disse Yoichi, aparecendo ao lado de Tsunade com a técnica do deus voador do trovão. Ao ver Yoichi, o rosto de Tsunade se iluminou antes de se virar. Terminou seu negócio? Mais ou menos. A energia da veia do dragão é ilimitada. Precisarei visitá-la periodicamente, respondeu Yoichi antes de perguntar. Como está o treinamento de Navaki? Apesar de ter nascido muito antes de Yoichi, Navaki era agora apenas um genin de 13 anos. Parecia natural para Yoichi atuar como seu senpai e cunhado. Muito lento. Nesse tempo, ele só dominou 3 dos 6 estilos, disse Tsunade, cerrando o punho. Yoichi retrucou. Tsunade, você está muito impaciente.
Não estamos em guerra. Navaki não está em perigo imediato. Vendo Tsunade prestes a retrucar, Yoichi acrescentou: existem outras maneiras de fortalecê-lo, como herdar a liberação de madeira do seu avô. Com chakra e recuperação aprimorados, sua resistência ao treinamento aumentará. O corpo sacrificial do Edo Tensei é muito fraco. Mesmo revivido, Navaki não possui a constituição Senju. De fato, o chakra dele se esgota rápido, e ele se cansa rápido, admitiu Tsunade. Apesar da resistência, ela não conseguia negar a lógica de Yoichi. Shizune, ajude Navaki a se recuperar. O treinamento acabou por hoje. Navaki fez um sinal de positivo com o polegar para Yoichi enquanto Shizune o curava. Yoichi retribuiu com um gesto tranquilizador. Levando Tsunade de lado, Yoichi perguntou: qual é seu plano agora? A vila não precisa de mim para nada urgente, então ficarei com você por um tempo antes de retornar, respondeu Yoichi. Antes que ele pudesse continuar, Tsunade cobriu a boca, envergonhada. Não fale tão alto. Tsunade ainda se lembrava dos olhares provocantes de Navaki. Levou um mês de treinamento rigoroso para restabelecer sua autoridade como irmã. Desenvolvi um novo ninjutsu que combina com você, disse Yoichi, mostrando a mão. Ele ativou o Aki do armamento aprimorado, deixando sua mão preta como a Zeviche. É um ninjutsu de nível A que criei, o Aki do armamento. Ele endurece a pele, tornando-a extremamente resistente. Com proficiência suficiente, você pode suportar jutsus de liberação de vento de nível A ou até S, mas atingir esse nível requer maestria profunda. Ele demonstrou isso enfiando uma kunai na mão. A lâmina estalou contra sua pele endurecida. Uma defesa tão forte? Tsunade examinou a mão dele, batendo nela até ouvir um barulho metálico. É muito adequado ao meu estilo de combate, ela reconheceu. Embora hesitante em aceitar o presente de Yoichi, temendo que ele exigisse algo em troca, Tsunade não podia negar seus benefícios. Ao ver seu sorriso, Tsunade não conseguiu evitar bagunçar seus cabelos, fingindo frustração. Tsunade, pequeno patife, sempre tentando tirar vantagem. Yoichi, mas você gosta. Tsunade, vamos ver que outros truques você tem. Yoichi sorriu, confiante em sua estratégia. Ele já estava planejando seu próximo movimento naquele jogo complexo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. Durante o tempo em que Yoichi ficou ao lado de Tsunade, ele também cuidou de Navaki. No entanto, seu foco principal era Tsunade. A força de Navaki era muito fraca, ele só precisava treinar sistematicamente para melhorar. Tsunade ainda tinha muito potencial de crescimento e já era uma ninja poderosa. Ao aprender aqui, armamento e observação, dominar o modo sábio e usar a liberação de madeira para aumentar suas reservas de chakra e recuperação, Tsunade estava alcançando o ápice do que um ninja poderia alcançar. Nesse ponto, ela teria vastas reservas de chakra, um corpo tão forte que seria quase impossível feri-la. A força para destruir metade de uma montanha com um soco e a capacidade de sentir cada movimento do inimigo durante o combate. Tirando sua velocidade um pouco mais lenta, ela seria praticamente perfeita. Quanto ao potencial genético, era uma técnica que permitia a um ninja superar a força dos 6 caminhos sem depender de bestas com cauda. Uma classificação planetária de nível básico era aproximadamente equivalente a um estado normal com 7 portões abertos. No nível planetário mais alto, era como se um único soco equivalesse a uma bijudama, capaz de destruir continentes e garantir uma vida útil de quase 1000 anos. Yoichi tinha tempo suficiente. Agora, ele estava treinando aqui com Tsunade. Ele havia adquirido aqui recentemente, tendo treinado apenas alguns dias a mais que Tsunade, e ainda não era capaz de obter a infusão de Aki. Tsunade inicialmente queria ensinar a Yoichi sua técnica de força sobre-humana, sentindo-se desconfortável em aceitar tanta ajuda daquele jovem pervertido sem dar nada em troca. Entretanto, Yoichi recusou e disse a Tsunade que quando ela retornasse a Konoha, ele lhe ensinaria uma nova técnica para exercer força. Ao adquirir a habilidade discípulo de todos os mundos, Yoichi trouxe de volta a técnica da arma de extinção, que tinha uma potência máxima de 6 a 7 vezes maior. No entanto, Yoichi ainda não a havia treinado, pois queria primeiro aprimorar seu potencial genético. Se ele se dedicasse integralmente ao treinamento, o progresso de Yoichi seria rápido. No entanto, isso significaria negligenciar sua família e muitos outros assuntos, o que ele não queria fazer. Seu propósito inicial ao vir para o mundo ninja era a imortalidade, que ele basicamente havia alcançado. Agora, ele queria aproveitar a vida. No entanto, Tsunade sentiu que a rejeição de Yoichi à sua técnica de força sobre-humana era como se ele estivesse menosprezando seu ninjutsu, e insistiu em lhe dar uma lição como veterana. Mas antes do duelo, ela estipulou que eles só poderiam usar taijutsu, não técnicas de Sharingan. Durante vários dias, os civis da cidade vizinha na Terra do Chá puderam ouvir estrondos à distância, acompanhados de terremotos ocasionais. Depois de suportar isso por algum tempo, os moradores da cidade finalmente não aguentaram mais. Eles fizeram uma celebração, rezando aos deuses para que os terremotos contínuos parassem. Para seu alívio, a celebração pareceu eficaz e os terremotos cessaram. Os habitantes da cidade decidiram manter a celebração anual, rezando por proteção divina. Durante este mês, tanto Tsunade quanto Yoichi fizeram progressos significativos. Tsunade, com seu chakra finamente controlado, rapidamente compreendeu os princípios do Aki de armamentos e começou a usá-lo, cobrindo as mãos. Depois de mais de um mês, ela conseguia cobrir quase todo o corpo com o Aki de armamentos, alcançando Yoichi. O próximo passo era tornar seu Aki ainda mais resistente e eventualmente obter a infusão de Aki. Nesse ponto, Tsunade poderia até tentar socar uma bijudama sem se machucar. Quanto a Yoichi, sua defesa se tornou ainda mais assustadora. Mesmo sem qualquer proteção, balas, shurikens e kunai não conseguiam perfurar sua pele. Com a armadura relâmpago e o Aki do armamento, nenhum ninjutsu comum conseguia quebrar sua defesa.
O Aki de observação também não era difícil para os dois. Tsunade já conhecia alguns ninjutsu sensoriais, e era só uma questão de usar outro método para torná-lo constante e mais preciso. Isso exigia um controle apurado do chakra, no qual tanto Tsunade quanto Yoichi eram excelentes. Eles não aprenderam muitas técnicas de ninjutsu porque não as usavam com frequência, talvez uma vez a cada década, e principalmente para ensinar alunos. O Aki de observação era muito útil para detectar inimigos e auxiliar em combate, então Tsunade começou a aprendê-lo do zero como uma nova técnica ninja. Durante o treinamento, Tsunade e Yoichi usaram clones das sombras para ensinar Shizune e Navaki. Tsunade chegou a confiar Navaki a Yoichi corando ao mencionar isso. Navaki chamou Yoichi de cunhado, e Tsunade apenas o repreendeu levemente, sem se opor ao título. Treinando juntos, discutindo ninjutsu e passando noites tomando banho em fontes termais e bebendo juntos, Tsunade passou a aproveitar cada vez mais essa vida. Seu irmão há muito perdido estava vivo novamente, pulando na frente dela, ainda falando sobre seus sonhos de infância. Mesmo depois que ela o disciplinou para se concentrar no treinamento, ele nunca desistiu de se tornar Hokage. Com uma pessoa atenciosa ao seu lado, mesmo que às vezes a deixasse furiosa de vergonha, Yoichi sempre conseguia animá-la, fazendo-a se sentir querida. Antes, Tsunade sentia que estava perdendo algo em sua vida. Agora parecia que tudo que havia perdido havia retornado. Um dia, após o treinamento, todos os quatro fizeram um progresso considerável. Tsunade agora podia usar o Aki do armamento e sua força sobre-humana simultaneamente, e sua proficiência em combate com o Aki da observação havia aumentado, tornando mais difícil para Yoichi lutar com ela usando apenas Taijutsu. Navaki havia dominado 6 estilos, e uma vez que seu corpo foi aprimorado ainda mais com a liberação de madeira, ele pôde começar a treinar Aki. Os 6 estilos aprimorados exigiam menos força física e mais controle de chakra, semelhante ao Aki. Shizune havia aprendido o ninjutsu médico de nível A técnica da palma mística. Todos os 4 obtiveram ganhos significativos, e Tsunade sugeriu que comemorassem com uma bebida. Durante este mês, Yoichi também discutiu as dificuldades de treinar o potencial genético e compartilhou os dados iniciais sobre o vírus Extremis com Tsunade. Embora Tsunade estivesse interessada, ela sabia que não poderia conduzir pesquisas na Terra do Chá e teria que esperar até que eles retornassem a Konoha. Sem experimentação humana, seria impossível progredir apenas com dados teóricos. Depois de beberem, todos mergulharam nas fontes termais antes de retornarem à pousada. Tsunade sugeriu jogar, mas Shizune e Navaki rejeitaram firmemente a ideia. Navaki, embora não se lembrasse de seu avô Hashirama, não gostava dos hábitos de jogo de Tsunade, especialmente quando ela perdia e descontava nele. Droga, Navaki, você até se opôs a que eu jogasse. Você também não me ajudou, resmungou Tsunade quando voltaram para o quarto, dando um leve chute em Yoichi num acesso de ciúmes. Yoichi, sentado na cama, explicou. Na verdade, eu também me oponho, porque há algo mais importante esta noite. Mais importante? O que foi? Perguntou Tsunade, virando-se apenas para ser puxada para os braços de Yoichi, sentando-se em seu colo, cara a cara. Pervertido, murmurou ela, vendo o olhar feroz nos olhos de Yoichi, sabendo de suas intenções. Sua raiva anterior desapareceu, substituída por uma mistura de timidez e excitação. Tsunade, que estava sozinha há mais de uma década, não conseguia resistir a Yoichi, especialmente porque ele era seu amado. Ao amanhecer, Tsunade, adormecida, de repente sentiu um cheiro delicioso. Abriu os olhos e viu Yoichi colocando comida na mesa. Acordado? Você só dormiu 3 horas. Eu ia deixar você dormir mais. Shizune veio te procurar, mas eu a mandei embora, disse Yoichi, relembrando a noite de realização. Maldito seja, murmurou Tsunade, corando ao se levantar para comer, sentindo as pernas fraquejarem por um instante. Ela encarou Yoichi, usando o chakra para se equilibrar. Depois de se refrescar, ela sentou-se para comer o cordeiro mágico que Yoichi havia trazido, saboreando seu sabor. Tsunade, talvez eu tenha que voltar, disse Yoichi de repente. Ao ouvir isso, o bom humor de Tsunade desapareceu. Até o delicioso cordeiro perdeu o encanto. É por causa de Mikoto e Mina? Perguntou ela infeliz. Não, há problemas na vila. Minato está morto, Jiraiya está gravemente ferido e Sakumo me pediu para retornar imediatamente, explicou Yoichi. O quê? Minato está morto e Jiraiya está gravemente ferido? Há uma guerra na vila? Perguntou Tsunade, chocada. É um inimigo que conhecemos, um dos antigos alunos de Jiraiya da Vila da Chuva, aquele com o Rinnegan, explicou Yoichi, compartilhando as informações recentes sobre Akatsuki. Apesar de enviarem uma equipe preparada para o Rinnegan, sofreram pesadas perdas. Jiraiya, aquele idiota. Ele deveria ter denunciado o Rinnegan para a vila naquela época. O que ele estava pensando? Murmurou Tsunade, percebendo a gravidade da situação. Mina já curou os feridos. Sakumo me quer de volta para traçar estratégias. O inimigo não é só Nagato, há outros, continuou Yoichi. Não corra riscos desnecessários. Prometa-me isso, exigiu Tsunade, agarrando a mão de Yoichi. Não se preocupe, Tsunade. Não morrerei facilmente. Temos séculos para passar juntos, Yoichi a tranquilizou. Fala mansa. Não transforme o colar Senju em um item amaldiçoado, disse Tsunade, sua preocupação diminuindo. Levarei Navaki comigo por um tempo. Se a vila precisar de mim, entre em contato imediatamente. Quero desenvolver essa técnica também. Está quase completa, disse Tsunade, referindo-se ao Selo Yin e à técnica da força de Sen, que agora ela esperava usar para manter sua juventude. Entendido. Avisarei quando chegar a hora. Você pode voltar para Konoha se precisar, respondeu Yoichi.
O rosto de Tsunade ficou levemente vermelho, pensando no relacionamento deles e nas possíveis fofocas. Depois de discutir mais algumas coisas, Yoichi se despediu de Tsunade, Shizune e Navaki e retornou para Konoha. Ele não esperava que Jiraiya e Minato fracassassem juntos. O inimigo era claramente mais do que apenas Nagato. Talvez até Obito estivesse envolvido. Capítulo 207. Ao retornar, Yoichi primeiro foi para casa por um tempo antes de seguir para o prédio do Hokage. A segunda missão fracassada prejudicou a fundação de Konoha, custando-lhes muitos ninjas de elite, incluindo Minato. Quando Yoichi chegou ao escritório do Hokage, Sakumo já havia reunido os superiores de Konoha. A primeira vez que Nagato matou tantos ninjas pode ser atribuída à inteligência insuficiente. No entanto, durante a segunda missão para capturá-lo, eles tinham informações suficientes e até trouxeram ninjas especializados. Apesar disso, eles ainda falharam, e até Minato foi morto. Yoichi-kun, você voltou. Tenho algumas coisas a relatar, mas o caso Rinnegan é mais urgente. Vamos tratar disso primeiro. Depois que Yoichi falou, todos na sala voltaram sua atenção para Jiraiya e Shikaku. 40 ninjas de elite foram enviados, mas perderam mais de 10 considerando suas informações sobre o Rinnegan. Perdas tão pesadas pareciam improváveis. Nossa inteligência também vazou. O inimigo conhecia nossas táticas de cabo a rabo. Eles sabiam tudo sobre as minhas estratégias, as de Inoichi e Shoza, bem como as técnicas secretas de outros ninjas, explicou Shikaku, chocando todos na sala. Eles haviam se esforçado muito para coletar informações sobre o inimigo, apenas para descobrir que suas próprias informações haviam sido expostas. O inimigo também tinha inúmeras criaturas invocadas, uma das quais podia ficar invisível. Esse lagarto invisível nos fez perder vários companheiros no primeiro encontro. Além disso, Nagato tinha mais 6 clones corporais que pareciam descartáveis. O ninjutsu de espaço-tempo do inimigo mascarado era formidável, dificultando até mesmo Minato, e havia outro inimigo proficiente em liberação de fogo, coberto de madeira branca. Conforme Shikaku descreveu a batalha, ficou claro que suas próprias táticas estavam totalmente comprometidas. Até as marcas do deus voador do trovão de Minato eram conhecidas pelo inimigo. As especialidades do Jonin de Konoha também foram expostas. Uma coisa era o inimigo saber sobre as técnicas secretas do trio Ino Shikasho, mas conhecer seus hábitos de batalha indicava um grave vazamento de inteligência. Além disso, o ninjutsu espaço-temporal do inimigo mascarado era aterrorizante. Seus ataques o atravessavam como se ele fosse intangível, e ele também podia usar a técnica para teletransportá-los para longe. Até Minato quase caiu nessa. As habilidades do Rinnegan de Nagato também aumentaram. Quando destruíram 2 clones de seu corpo, ele invocou uma máscara para repará-los. Sem mencionar as bizarras bestas gigantes que invocavam, e que exigiam 3 ninjas para lidar com cada uma delas. Nesse momento, Shikaku percebeu que a situação era crítica e sugeriu uma retirada. No entanto, o inimigo não estava disposto a deixá-los ir, tornando a retirada extremamente difícil. O inimigo mascarado usou ninjutsu de espaço-tempo e liberação de madeira para emboscar e proteger seus aliados. Minato salvou Jiraiya, que havia sido derrubado por Nagato, mas foi empalado pela liberação de madeira do inimigo mascarado, galhos perfurantes. As técnicas combinadas de liberação de fogo de Jiraiya e suas criaturas invocadas finalmente forçaram o inimigo a recuar, permitindo que ele escapasse. Depois que Shikaku terminou, a sala ficou em silêncio. Então Sakumo perguntou, Yoichi com alguma ideia? Dado o vazamento de informações e a proficiência em liberação de fogo, Shikaku, essa pessoa usou técnicas como grande bola de fogo, fogo de dragão ou chama do destruidor majestoso. Yoichi perguntou, sabendo que embora muitos ninjas fossem proficientes na liberação de fogo, o clã Uchiha era o verdadeiro mestre. As técnicas que ele mencionou eram jutsus característicos dos Uchiha. Shikaku assentiu. De fato, havia técnicas semelhantes à grande bola de fogo e às técnicas de liberação de fogo em forma de dragão. Yoichi suspirou. As técnicas de liberação de fogo do clã Uchiha, conhecendo as técnicas secretas dos ninjas da vila, deve ser Fugaku, o renegado. Todos perceberam imediatamente. Como antigo chefe do clã Uchiha, Fugaku conhecia suas estratégias e segredos. Sakumo perguntou, Yoichi-kun, você está dizendo que aquela pessoa era Fugaku? Não há mais ninguém que possa ser. O clã Uchiha está procurando por ele, mas parece que ele está escondido na Akatsuki. Yoichi continuou. Quanto àquele que usa ninjutsu de espaço-tempo e liberação de madeira, não tenho certeza. Embora eu tenha liberação de madeira por enxerto genético, todos os casos e nomes de usuários da liberação de madeira podem ser fornecidos ao quarto Hokage. Orochimaru acrescentou. A lista de todos os que receberam a liberação de madeira também pode ser fornecida ao quarto Hokage. A pálpebra de Hiruzen se contraiu, percebendo que os 2 usuários da liberação de madeira de seu clã não podiam mais ser mantidos em segredo. Se não for alguém da vila, então habilidades de liberação de madeira devem estar circulando lá fora, disse Sakumo, sentindo-se preocupado. Por 2 vezes eles falharam em capturar o inimigo, que agora guardava um profundo ressentimento contra Konoha. Eles precisavam encontrar uma maneira de eliminar essa ameaça. Yoichi perguntou, temos mais alguma informação sobre eles? Shikaku balançou a cabeça. Não, da última vez provavelmente foi uma exposição deliberada de informações. Embora prevíssemos isso, não esperávamos que eles conhecessem nossas táticas tão bem. Continue coletando informações. Eu cuido deles da próxima vez, disse Yoichi. Agora eu entendo as táticas deles. Quando eles reaparecerem no mundo ninja, eu os capturarei. Yoichi com o Rinnegan e o ninjutsu do espaço-tempo. Não se preocupe, quarto Hokage. Eu nunca assumo tarefas nas quais não tenho confiança. Yoichi acrescentou. Tenho medo da morte, mas se digo que vou lidar com isso, estou totalmente confiante. Embora ele esperasse que a Akatsuki servisse como um desestabilizador para reunir as bestas com cauda, eles foram longe demais, forçando Konoha a decidir eliminá-los.
Mesmo que isso significasse esperar para coletar as bestas com cauda até conquistar outras nações, Yoichi tinha que lidar com a Akatsuki agora. O fracasso desta missão deveu-se em grande parte ao vazamento de informações de Fugaku. Fugaku era há muito tempo um renegado convicto, com uma recompensa por sua cabeça, então isso não estava ligado ao clã Uchiha. Haverá algum problema com Kushina? Perguntou Sakumo, preocupado que a Jinchuriki pudesse perder o controle de seu estado emocional. Jiraiya, que estava em silêncio de luto, finalmente falou: "Deixe-me contar a Kushina. Minato morreu me salvando. Mas vou precisar da ajuda da equipe de selamento. Não envie a equipe de selamento. As habilidades deles não são suficientes. Deixe Mina acompanhar Jiraiya", sugeriu Yoichi. Mina pode usar as correntes de selamento adamantinas. Se Kushina perder o controle e se transformar, Mina pode contê-la. Sakumo concordou. Certo, Yoichi-kun. O resto de vocês, recuperem-se e continuem coletando informações. Terminamos aqui. O resto, como as indenizações e o memorial, ficaria a cargo de Sakumo. A perda de Minato, um futuro líder proeminente, pesava muito sobre ele. Após a reunião, todos deixaram o prédio do Hokage, incluindo o Hiruzen triste. Ele tinha grandes expectativas em Minato, chegando a considerá-lo para o cargo de Hokage. Apesar de Sakumo ter se tornado Hokage, ele ainda valorizava Minato, vendo-o como uma versão aprimorada de Jiraiya. Mas o destino tinha um jeito cruel de se repetir, com Minato se sacrificando por seus companheiros. Jiraiya seguiu Yoichi até o complexo Uchiha, mas não entrou. Yoichi voltou para casa assim que Mina voltou. Desde a chegada de Karin, Mina cuidava da criança com frequência, muitas vezes carregando-a alegremente. Ao ver Yoichi, Mina perguntou surpresa: "Quando você voltou, Yoichi-sama?" "Agora mesmo." "Mina, Jiraiya está esperando. Vá com ele ver Kushina." Yoichi pegou sua filha, notando que ela parecia um pouco mais pesada. "Para ver Kushina? O que houve?" perguntou Mina. "Minato morreu em uma missão. Kushina ainda não sabe. Jiraiya planeja contar a ela, e você precisa ir, caso ela perca o controle." Mina entendeu. Minato está morto, e Kushina está grávida. Embora as chances sejam pequenas, ainda há um risco. Se ela se transformar, o bebê não sobreviverá. É por isso que você precisa ir. Entendo. Vou embora agora. Espero que Kushina consiga lidar com isso, disse Mina, trocando de roupa e partindo. Yoichi enviou um clone de madeira como precaução extra para garantir que nenhum acidente acontecesse. Quando o clone de madeira chegou com Jiraiya e Mina na casa de Kushina, eles encontraram muitos membros da Ambu e da equipe de barreira já lá. Naquele momento, Yujito apareceu. Seu rosto se iluminou quando ela viu Yoichi. "Você voltou?" Capítulo 208. Naquela noite, a tristeza tomou conta da casa de Kushina. Felizmente, nada do que Sakumo temia aconteceu. Embora Kushina estivesse devastada, o chakra da 9 caudas permanecia adormecido. Mesmo grávida, ainda não era a hora do parto, então o selo não havia se rompido. Mais tarde, naquela noite, um clone das sombras de Mina retornou, informando Yoichi que Karin precisava ser cuidada, pois Mina ficaria com Kushina. Quando Mikoto voltou para casa, ela também soube da notícia. Sendo amiga de Kushina, ela queria visitá-la, mas decidiu esperar até o dia seguinte, pois já era tarde. Mikoto cuidou de Karin, colocando o berço ao lado da cama enquanto eles dormiam. Na manhã seguinte, após confiar Karin a Mikoto, Yoichi foi até a sede da polícia para uma pequena reunião do clã, da qual participavam apenas Jonin, do clã Uchiha. A reunião tinha uma única pauta: informá-lo sobre o envolvimento de Fugaku com Akatsuki e seu papel indireto na morte de Minato e outros ninjas de Konoha durante a missão. Aqueles que haviam acompanhado Fugaku anteriormente abaixaram a cabeça de vergonha ao ouvir a notícia. Yoichi esclareceu que não estava trazendo isso à tona para castigar os antigos membros da facção da paz. Desde as mudanças no clã Uchiha, não havia mais facções de paz ou combate. Todos haviam se tornado leais ao líder do clã. Sua intenção era divulgar a Fugaku e as atividades da Akatsuki. O clã Uchiha agora se concentrava em seus negócios, que se estendiam pelo País do Fogo e estavam se expandindo para outros países. Embora fosse difícil para pessoas comuns obterem informações relacionadas aos ninjas, sempre havia uma pequena chance. De agora em diante, Konoha provavelmente estará procurando desesperadamente por nossas informações. Se enviarem alguém, pode ser essa pessoa, disse Obito a Nagato. As coisas haviam se agravado além das expectativas de Obito. Em retrospectiva, ele achava que deveria ter lidado com Jiraiya antes para evitar as complicações atuais. Apesar de colocar Nagato contra Jiraiya, os problemas resultantes ainda eram avassaladores devido à quantidade de informações que expunham. Embora matar Minato tenha resolvido alguns problemas, também criou novos ao revelar muitas informações. Nagato, controlando seu caminho Deva, perguntou: "Aquela pessoa? Quem é?" "Raijin de Konoha, provavelmente a pessoa mais problemática para você", respondeu Obito calmamente. Ele acreditava em seu Kamui, o que o tornava quase invencível, mas precisava manter a compostura diante de Nagato. Raijin é o atual líder do clã Uchiha e potencialmente o ninja mais forte de Konoha. Ele desempenhou um papel significativo na vitória de Konoha durante a Terceira Grande Guerra Ninja, disse Nagato, despreocupadamente. "Não importa. Qualquer ninja é igual para mim com o poder do Rinnegan." Nagato havia dominado quase completamente o poder do Rinnegan, utilizando seus 6 caminhos e clones corporais. Até Jiraiya, no modo sábio, teve dificuldades com seus 6 caminhos. "Se continuar com essa arrogância, você vai morrer", disse Zetsu rindo. Quanto à força de Raijin, Fugaku pode lhe contar mais. Tanto o caminho Deva de Nagato quanto Konan se voltaram para Fugaku. Fugaku não esperava que Zetsu revelasse sua verdadeira identidade, mas era tarde demais para se irritar. Sua demonstração de poder e inteligência já haviam levantado suspeitas. Fugaku removeu as bandagens da cabeça, revelando seu verdadeiro rosto. "Eu sou Fugaku. Naka é o nome de um rio em nossa terra ancestral.
Ah, isso explica a forte liberação de fogo de alguns dias atrás, observou Caminho Deva. Fugaku realmente provou ser um aliado capaz. O Mangekyou Sharingan daquele homem tem duas habilidades. Uma cura seus ferimentos rapidamente e a outra é desconhecida. Seu Susanoo atinge quase 100 metros de altura. Não tenho certeza se ele agora possui o Mangekyou Sharingan eterno, explicou Fugaku, lembrando-se de seus próprios olhos. Que ele pretendia que Itachi fundisse com seu Mangekyou Sharingan. Mangekyou Sharingan eterno? Já ouvi falar, mas as condições para a fusão são bastante difíceis, comentou Zetsu Negro. Ele estava cético, pois havia alterado a placa Uchiha para impedir a fusão sem o chakra de Indra. Ele não sabia que Yoichi havia adquirido uma pedra estelar contendo fragmentos do corpo do 10 Caudas, aumentando o potencial do seu Sharingan. Com as células de Hashirama, Yoichi tinha o potencial de evoluir ainda mais seus olhos. Combinar isso com o poder ocular de Fugaku poderia levar ao Mangekyou Sharingan eterno, embora o caminho mais seguro ainda fosse obter o chakra de Azura. Não importa como sejam os olhos dele, eles não se comparam ao Rinnegan, afirmou Nagato, confiante. Tendo derrotado vários ninjas de Konoha e Jiraiya, sua confiança havia aumentado. Se pensar assim, você morrerá, e Akatsuki será destruída. Se Raijin e o terceiro Hokage tivessem se unido, nós teríamos fugido, alertou Obito. A Akatsuki precisa se esconder agora. A Vila da Pedra Oculta está contratando ninjas rebeldes. Temos um inimigo em comum em Konoha, então devemos aceitar a oferta deles para reunir recursos e nos fortalecer, aconselhou Obito, fazendo uma pausa antes de continuar. Você hesitou quando teve a chance de matar Jiraiya. Essa hesitação nos custou caro. Se Nagato não tivesse hesitado, Obito não teria precisado acabar com Jiraiya, e Minato não teria salvado apenas para morrer no processo. A missão havia se transformado em um confronto trágico. Quando Obito foi embora, Fugaku e Zetsu também partiram. Empurrando sua cadeira de rodas para fora da caverna, Nagato disse a Konan, eu hesitei, mas aquela foi a última vez. Da próxima vez, não vou me conter diante de Jiraiya. Eu realizarei o sonho de Yaiko, ele declarou, embora suas palavras não transmitissem nenhum sentimento de professor e aluno. Konan, não tendo participado da batalha, só pôde apoiar Nagato. Eu entendo, Nagato. Yoichi-sensei, você voltou? Exclamou Rin ao ver Yoichi no laboratório subterrâneo. Ela imediatamente percebeu que aquele era o seu corpo verdadeiro, não um clone de madeira. Ela não tinha a percepção do Rinnegan, mas passou tempo suficiente com Yoichi para discernir as sutis diferenças. Sim, muita coisa aconteceu na vila, então eu tive que voltar, explicou Yoichi, frustrado porque as ações da Akatsuki haviam encurtado seu tempo com Tsunade. Assim que começaram seu relacionamento, tiveram que se separar novamente, e tudo por causa da Akatsuki. Rin interpretou mal a expressão dele como preocupação pela vila e com simpatia ofereceu. Yoichi-sensei, que tal uma massagem para te ajudar a relaxar? Como da última vez? Uma massagem. Talvez mais tarde. Rin, na verdade eu vim te dizer que você já pode ir, disse Yoichi, balançando a cabeça. Ele havia planejado libertá-la quando Obito cometeu um ato imperdoável. Ele não esperava que isso acontecesse tão cedo, com Obito matando sua professora. Mesmo que Obito descobrisse que Rin estava viva e se arrependesse, ele não poderia escapar da morte. Portanto, Rin não precisava mais ficar escondida. Sair? Posso sair agora? Rin perguntou, surpresa e insegura. Yoichi assentiu. Sim, a organização que te atacou agora está exposta. A vila está investigando-os ativamente. Minato morreu em uma missão envolvendo esse grupo. O quê? Minato-sensei está morto? Essa organização é terrível e precisa ser detida, exclamou Rin. Não se preocupe, eu cuido deles pessoalmente. Mas por enquanto, você precisa manter algumas coisas em segredo, como seu tempo aqui instruiu Yoichi. Rin, influenciada pelo selo do sábio e pelo tempo que passou com Yoichi, era muito obediente, quase ao ponto de lealdade cega. Entendo, Yoichi-sensei. Seguirei suas instruções, garantiu Rin. No entanto, ela percebeu que talvez não conseguisse passar tanto tempo sozinha com Yoichi depois que ela fosse embora. Yoichi-sensei, ainda posso ir até você para ter aulas de ninjutsu? Ela perguntou hesitante. Yoichi sorriu, acariciando seu curto cabelo castanho avermelhado. Claro, você já é minha aluna. O rosto de Rin se iluminou de alegria, mas ela rapidamente perguntou. Então, posso te fazer uma massagem agora? Pode ser minha última chance por um tempo. Yoichi inicialmente quis recusar, mas lembrou-se de como sua massagem ninjutsu médica foi agradável da última vez. Tudo bem, Rin. Eu agradeceria. Yoichi-sensei, siga-me, disse Rin corajosamente, agarrando pela manga. Ela não ousaria fazer isso lá fora, mas ali, sozinha com ele, e prestes a deixar aquele espaço privado, sentiu-se mais corajosa. Ela o levou para o seu quarto e o fez deitar na cama enquanto iniciava a massagem com ninjutsu medicinal. A pressão suave nos músculos dele era imensamente relaxante. Depois de um tempo, Rin, um pouco suada, interrompeu seu ninjutsu médico, mas não parou completamente. Yoichi-sensei, agora é hora de ir para frente, ela disse calmamente. Capítulo 209. Rin não está morto. Yoichi-kun, o que está acontecendo? As mãos de Sakumo tremeram ao ver Rin. Se não fosse por sua longa prática de esgrima e meditação, ele poderia ter se levantado em choque. Sim, quarto Hokage, Rin estava à beira da morte, mas minha técnica ocular a salvou. Naquele momento, ela era quase indistinguível de um cadáver e levou muito tempo para recuperar a consciência, explicou Yoichi. Se minha técnica ocular não tivesse evoluído, eu não teria conseguido salvá-la. Felizmente evoluiu, e eu consegui trazê-la de volta. Além disso, havia mais no fato de Rin ter se empalado na lâmina de Kakashi, acrescentou Yoichi. Sakumo perguntou curioso, mais do que isso? Sim, quarto Hokage.
Peço desculpas pela culpa que Kakashi carrega. Fui amaldiçoado e não pude tirar a minha própria vida. Para impedir o plano da névoa de destruir a vila, só Kakashi poderia me matar. Sinto muito, disse Rin, curvando-se levemente em sinal de desculpas. Sakumo rapidamente acenou com a mão, sinalizando para ela não se desculpar. Esta é uma verdadeira ninja da vila, disposta a se sacrificar para protegê-la. Tal intenção pura de proteger a vila merece respeito, não desculpas, disse Sakumo solenemente. Se Kakashi te culpar, eu, como pai dele, o repreenderei pessoalmente. Kakashi tinha acabado de entrar na sala quando ouviu seu pai falando em repreendê-lo. Ao ver quem estava lá dentro, seus olhos se arregalaram em choque. Rin? Como? Como você chegou aqui? Kakashi gaguejou. Sinto muito, Kakashi, disse Rin, sorrindo para Kakashi enquanto explicava o que havia acontecido. Ao saber a verdade, Kakashi sentiu um peso sair dos ombros. Estou feliz que você esteja bem, disse ele suavemente. Desculpe, Kakashi, repetiu Rin. Tudo bem. Fizemos isso pela vila. Fico feliz que você esteja bem, respondeu Kakashi, com um tom e as ações semelhantes aos do pai. Ele olhou para Yoichi com um misto de gratidão e reprovação, perguntando-se por que Yoichi não o havia informado antes. Rin ainda tinha alguns sinais de vida, o que tornava sua recuperação relativamente fácil. Reviver alguém que está morto há muito tempo seria muito mais difícil, especialmente se for poderoso, explicou Yoichi, tocando o próprio olho. Reviver Navaki já havia sido bastante desafiador, já que sua técnica ocular não era especializada em ressurreição como a reencarnação Rin. Orochimaru interrompeu de repente. Yoichi-kun, isso significa que você reviveu outra pessoa? Yoichi sorriu enigmaticamente, mas não disse nada, deixando Orochimaru se perguntando se o renascimento era algo significativo para ele. Sakumo suspeitou que Yoichi pudesse ter reanimado alguém, mas preferiu não insistir, respeitando a sensibilidade do assunto. Saber que Rin estava viva já era suficiente. Ressurreição é um assunto delicado. Isso será classificado como um segredo de nível S. Orochimaru, Kakashi, ninguém deve falar sobre isso. Quanto ao status de Rin, Sakumo estava em conflito sobre como explicar o retorno de Rin. Orochimaru sugeriu. Tem um jutsu que pode alterar a aparência dela. Rin pode viver na vila com uma identidade diferente. Podemos informar seus amigos próximos e fazer com que Anbu imponha sigilo. Sakumo assentiu. Isso pode funcionar. Na verdade, não há necessidade de jutsu. Simples mudanças na aparência podem torná-la irreconhecível. Se ela prender o cabelo, tirar a maquiagem e mudar alguns hábitos, ninguém a reconhecerá, propôs Yoichi. Afinal, Rin está oficialmente morta. Ver alguém com a mesma aparência só vai evocar memórias. Depois de discutirem um pouco, eles concordaram em como lidar com a situação de Rin. Yoichi deixou um clone de madeira para cuidar dos assuntos da vila e então saiu do prédio do Hokage. Yoichi-senpai, obrigado por salvar Rin, disse Kakashi, curvando-se profundamente. Sem Yoichi, ele poderia ter matado o Rin de verdade. Embora tenha feito isso pela vila, o fardo de matar um camarada era imenso. Desculpe, Kakashi, foi uma decisão precipitada, disse Rin, tentando confortá-lo. Não pense nisso. Agora você não tem nenhum fardo psicológico. Treine bastante. Seu potencial supera o do seu pai. Você pode até se tornar o 6º ou 7º Hokage, encorajou Yoichi. Além disso, já faz um tempo que você não me visita. Sinta-se à vontade para vir. Aceitei alguns alunos promissores, incluindo Itachi, que tem mais ou menos a sua idade. Visitarei você em alguns dias, concordou Kakashi. Rin, o que você fará agora? Vou visitar minha casa primeiro. Depois, ou continuo estudando ninjutsu médico com Mina-sensei ou treino com Yoichi-sensei, respondeu Rin, sorrindo. Ótimo. Yoichi-senpai, por favor, cuide dela, disse Kakashi aliviado. Rin, me avise se precisar de ajuda. Sim, respondeu Rin. Depois que Kakashi foi embora, ele pensou em comemorar com uma refeição de cordeiro mágico, até mesmo levando um pouco para seu pai. Rin e Yoichi caminharam juntos por um tempo antes de Rin timidamente perguntar. Yoichi-sensei, ainda posso ir à sua casa para criar remédios? Claro. Preparei ferramentas para você. Pode até levá-las para casa se quiser. Rin balançou a cabeça rapidamente. É melhor usar na sua casa, Yoichi-sensei. Minha casa não é grande o suficiente. Além disso, se eu ficar cansada, posso te dar uma massagem. Lembrando-se de sua ousadia no laboratório subterrâneo, Rin corou, mas não se importou com a lembrança. Ela até se pegou ansiosa por isso. Chegando a uma encruzilhada, Rin e Yoichi se separaram. Membros da Anbu seguiram Rin para explicar sua nova identidade a todos que a reconhecessem. Ao retornar ao complexo Uchiha, Yoichi encontrou Jiraiya e vários outros reunidos, atraindo a atenção dos membros do clã. O que está acontecendo? Yoichi perguntou, surpreso ao ver tantas pessoas. Yoichi-san, estamos aqui com Kushina, explicou Jiraiya, ainda com traços de tristeza. Kushina seguiu Mina até aqui, e a equipe de selamento, a equipe de barreira e a Anbu precisavam acompanhá-la. Esperamos por você antes de entrar. Por que Kushina está aqui em vez de descansar em casa? Mina a convidou? Perguntou Yoichi, intrigado. Parece que Kushina sugeriu isso, respondeu Jiraiya. Yoichi ainda não entendia as intenções de Kushina, mas decidiu, Jiraiya e 2 Anbu podem nos acompanhar. As equipes de selamento e barreira não são necessárias. Mina pode lidar com a 9 caudas com suas técnicas de selamento. Ao entrarem no complexo, encontraram Kushina, Mina e Mikoto sentadas no pátio, com Gates, o urso, dormindo por perto. Mina acenou para elas. Yoichi-sama, você voltou. E Jiraiya-sama, por que não veio antes? Perguntou Mina. Não era conveniente antes, então esperei por Yoichi-san, explicou Jiraiya, sentindo-se um pouco estranho. Kushina, por que você está aqui? Yoichi perguntou diretamente. Jiraiya-sensei, você descobrirá em breve, respondeu Kushina, com uma expressão calma. Yoichi-kun, eu quero controlar o poder da 9 caudas. Por favor, me ajude, implorou Kushina.
Ao ouvir o pedido de Kushina, Yoichi, Mina e Mikoto perceberam sua intenção. Jiraiya tinha adivinhado parcialmente. Kushina queria vingança, mas queria fazer isso ela mesma. Kushina, você não deveria se concentrar em vingança. Pense no seu filho com Minato, aconselhou Jiraiya. Deixe a vingança de Minato para a vila. Ele não gostaria que você fosse consumida pelo ódio. Kushina balançou a cabeça. Jiraiya-sensei, eu quero vingar Minato eu mesma. Tenho um poder imenso dentro de mim, mas não consigo usá-lo. Da próxima vez pode ser meu filho. Sem poder, não consigo nem proteger Naruto. Mas Minato não iria querer, Jiraiya começou, mas Yoichi interrompeu. A vingança é justificada, e eu te apoio. Este mundo não é sobre perdão, o perdão diz respeito às vítimas. Ninguém pode perdoar em nome de outra pessoa, disse Yoichi com firmeza. Mas vá com calma. Podemos lidar com isso quando você se acalmar. Meu poder ocular precisa de anos para se recuperar de qualquer maneira. Mina ficou surpresa. Eu também posso ajudar, Yoichi-sama? Sim, suas correntes de selamento adamantinas podem controlar a 9 caudas. Não se subestime, Yoichi a encorajou. Depois de mais conversa, Mina convidou Kushina para jantar. Yoichi saiu para mandar Jiraiya e o Zambu embora, pois não queria que eles ficassem em sua casa. Antes de partir, Jiraiya disse, Yoichi, você não deveria encorajar a vingança de Kushina. Não é saudável para ela. Ela tem Naruto para pensar. Não decida pelos outros nem imponha suas crenças a eles. Se você conseguir convencer a nuvem oculta a abandonar seus ressentimentos, aceitarei sua perspectiva, retrucou Yoichi. Isso poderia ter sido evitado eliminando o Rinnegan antes ou não competindo comigo sobre quantos ninjas devem morrer. Isso te satisfaz, Jiraiya? Nagato é mais importante que os outros? Você! O rosto de Jiraiya ficou pálido de raiva, mas ele não podia desafiar Yoichi, que era muito mais forte. Enquanto Yoichi voltava, Jiraiya foi embora, consumido pela culpa e pela tristeza. Minato, me desculpe. A culpa é toda minha. Capítulo 210. O desejo de poder de Kushina era compreensível. Ela já havia buscado forças para ajudar no campo de batalha. Após o fim da guerra, a percepção de redução do perigo, aliada à gravidez, a levou a abandonar gradualmente sua busca por poder. A morte de Minato serviu como um alerta para Kushina. Mesmo sem guerra, o mundo ninja estava repleto de missões perigosas. Sem poder, ela temia acabar como uma dona de casa indefesa, esperando em casa enquanto Naruto saía em missões. Incapaz de deixar a vila mesmo estando em perigo por ser o Jinchuriki da 9 caudas. Kushina se recusou a aceitar esse destino. Ela precisava dominar o poder da 9 caudas, por mais difícil que fosse o processo. Ao ouvir a concordância de Yoichi em ajudar, Kushina sentiu-se aliviada. Ela havia aprendido com Mina sobre a relação entre o 4º Hokage e Yoichi, então acreditava que se juntar ao clã Uchiha não resultaria nas mesmas restrições que ela enfrentaria sob o 3º Hokage. A alegação de Yoichi de que não poderia ajudá-la a controlar a 9 caudas imediatamente não era mentira. Seu poder ocular realmente precisava de tempo para se recuperar. Caso contrário, o Mangekyo Sharingan Eterno não teria problemas em controlar a 9 caudas por um ano inteiro sem problemas. Kushina finalmente voltou para casa com suas emoções estabilizadas, impedindo que a Kyuubi se libertasse devido à dor excessiva. Mina e Mikoto decidiram se revezar acompanhando Kushina. Antes, Kushina era uma alegria contagiante, visitando-os com frequência. Agora que ela estava de luto, eles sentiram que era seu dever apoiá-la. Yoichi não se envolveu nos planos deles. A amizade entre amigos próximos não era algo em que ele pudesse se intrometer. De volta à vila, Yoichi voltou seu foco para assuntos internos. Os 6 estilos, uma técnica de taijutsu, estava aproximadamente entre os níveis C e B. Com a ajuda do assistente de pesquisa, ela havia sido totalmente desenvolvida em uma técnica baseada em chakra e agora podia ser ensinada aos membros de seu clã. Mesmo aqueles especializados em genjutsu ou ninjutsu podem se beneficiar ao aprender uma ou duas técnicas dos 6 estilos, aumentando sua força geral por meio do controle puro dos chakras. Quanto ao Haki de armamentos e ao Haki de observação, eram, sem dúvida, técnicas de taijutsu de nível B e A. Até mesmo um Jonin teria dificuldade para aprendê-las sem um corpo sólido e excelente controle de chakra. Enquanto organizava os 6 estilos, Yoichi reuniu seus alunos e Itachi, verificando o progresso do treinamento deles. Após analisar o progresso deles, Yoichi teve uma ideia clara de suas capacidades. Seus alunos demonstravam grande potencial. Até o menos talentoso, Ichigo, havia dominado 4 dos 6 estilos. No entanto, Yoichi manteve uma expressão séria e disse, Kurenai e Ichigo como veteranos 7 ou 8 anos mais velhos que Itachi. Vocês só dominaram o mesmo número de 6 estilos. O que acham disso? Ichigo olhou para baixo, envergonhado. Tanto Aku quanto Kimimaru tinham reservas de chakra limitadas, o que os impedia de treinar extensivamente, mas até mesmo Itachi, que acabará de entrar na academia, o havia superado fazendo Ichigo, um Chunin, se sentir culpado. Principalmente porque seu professor era Yoichi. Como você não nos orientou sobre Kamiya e Tekai, eles não parecem ser adequados para mim, disse Kurenai, percebendo que Yoichi não estava realmente bravo. Ela acrescentou em um tom levemente suplicante. Yoichi-sensei, assim que eu passar no exame Jonin, vou treinar duro. Você não pode pular essas 2 técnicas. Se fizer isso, progredir para um taijutsu mais avançado será ainda mais difícil, explicou Yoichi, envolvendo a mão direita em Haki do armamento até que ela ficasse preta. Então sacou uma kunai, infundiu-a com chakra de relâmpago e a cravou na palma da mão. Ping, ping. A kunai, apesar de ser reforçada com chakra de relâmpago, se estilhaçou contra sua palma enegrecida, como se estivesse atingindo o metal com ainda mais força. Treinar desenho no papel e corpo de ferro ajuda a se preparar para taijutsus mais poderosos. Se você não quiser continuar, tudo bem, disse Yoichi. Voltarei a treinar assim que chegar em casa, respondeu Kurenai rapidamente.
Yoichi sorriu e continuou. Aku, Kimimaru e Itachi, seus corpos ainda são muito jovens. Após a formatura, vocês podem começar a treinar novamente. Por enquanto, continuem descansando. Quanto aos demais, quando seus corpos de ferro conseguirem bloquear shuriken sem aumentar o chakra, venham me procurar para aprender o Aki do armamento. Kurenai levantou a mão. Sensei, pretendo fazer o exame Jonin em breve. Posso pedir conselhos sobre treinamento? Rumi acrescentou. Yoichi sensei, eu também. Yoichi assentiu. Se vocês dois estiverem se preparando para o exame Jonin, estarei disponível todas as manhãs no local de sempre. Ishigo, e você? Ishigo coçou a cabeça. Preciso de mais um tempinho. Ainda não estou pronto. Kurenai e Rumi tinham quase 14 anos. Sem ativar o selo do sábio, estavam quase no nível Jonin. Mas com o selo do sábio, estavam definitivamente no nível Jonin, tornando o exame razoável. Depois que os três partiram, Yoichi checou Aku, Kimimaru e Itachi, notando suas forças semelhantes. Embora Itachi conhecesse mais técnicas, Aku e Kimimaru já sabiam usar suas Kekkei Genkai. Aku inadvertidamente usou sua liberação de gelo para se defender quando criança, enquanto Kimimaru foi tratado como uma arma pelo clã Kaguya devido ao seu Shikotsumi Aku. No entanto, a doença de Kimimaru ainda não havia se manifestado. Yoichi planejava enxertar células de Hashirama em Aku e Kimimaru para aumentar sua força ao nível de Jonin até a graduação. Quanto a Itachi, Yoichi tinha sentimentos contraditórios em relação a ele, lembrando-se de suas ações em outra linha do tempo. Mas, considerando o relacionamento de Mikoto e Itachi com Sasuke, Yoichi decidiu tratá-lo de forma justa. Itachi, gritou Yoichi enquanto os três se preparavam para sair. Sei que você domina o currículo da academia. Mas não tenha pressa. Estou permitindo que você tenha acesso a todas as técnicas secretas e ninjutsu do clã Uchiha para estudo próprio. Mesmo que não consiga dominá-los, entenda seus pontos fortes e fracos. Depois disso, venha me ver. E leia 3 livros extracurriculares por ano. Vou pedir para Mikoto escolher para você, acrescentou Yoichi. Uma introdução muito precoce às duras realidades de ser um ninja poderia acumular pressão psicológica, que poderia explodir sem uma mente forte. Kakashi, por exemplo, levou meses para se recuperar após matar Rin. Depois de se despedir dos três, Yoichi foi até o prédio do Hokage. Ele pretendia discutir a situação de Pakura, mas se distraiu com outros assuntos. Fora da Vila da Areia, a batalha havia chegado ao clímax. Mais de 1000 ninjas da areia estavam nos altos penhascos que cercavam a vila, assistindo ao confronto entre Pakura, a herói da areia, e o quarto Kazekage Rasa. Era evidente que Rasa estava em vantagem. Apesar da força de Pakura, ela não conseguiu derrotar Rasa e suas técnicas de pó de ouro no deserto. A verdade por trás das acusações de traição de Pakura era obscura. A reputação de Rasa e a certeza inabalável de Pakura dificultavam a descoberta da verdade. Mas neste duelo estava claro que Pakura estava perdendo. Se estivessem nas planícies ou em outro ambiente, Rasa talvez tivesse que ter cuidado com a liberação de queimadura de Pakura, que poderia reduzir alguém a um cadáver dissecado com um golpe de raspão. Liberação magnética, onda de pó dourado. Rasa formou selos, e uma enorme onda de pó dourado avançou em direção a Pakura de todas as direções. Pakura saltou para se esquivar com suas habilidades de taijutsu e bolas de fogo de liberação de calor ajudando-o a escapar do pó de ouro. No entanto, um passo em falso em um pó de ouro escondido a fez tropeçar. Conforme a onda de pó de ouro se aproximava, ela lançou uma kunai com um marcador explosivo. Estrondo. A explosão espalhou o pó dourado, permitindo que Pakura escapasse. Ela rapidamente formou selos, fundindo suas bolas de fogo de liberação de calor em uma grande esfera dourada. Liberação escaldante, ataque solar extremo. Ela gritou, lançando a enorme bola de fogo dourada em Rasa. Embora a bola de fogo tivesse apenas 6 ou 7 metros de largura, seu calor deixou Rasa cauteloso. Escudo de pó dourado. Ele gritou, formando 3 camadas de escudos de pó dourado ao seu redor. A bola de fogo atingiu os escudos, causando uma explosão massiva e levantando uma nuvem de poeira. Quando a poeira baixou, 2 dos escudos estavam destruídos, com a primeira camada apresentando sinais de cristalização. Pakura, você não pode vencer. Renda-se, exigiu Rasa com um olhar frio. No deserto, ele tinha vantagem. Embora a liberação de calor de Pakura fosse formidável, consumia uma quantidade considerável de chakra, e naquele ambiente ele tinha vantagem. Pakura, porém, recusou. Pedir desculpas a você, um traidor da aldeia? Nunca. Sentindo suas reservas de chakra, Pakura hesitou antes de tomar uma decisão difícil. Ela levou a mão ao pescoço, ativando o chakra sábio deixado por Yoichi. Marcas estranhas se espalharam por seu corpo, transformando-a em uma versão mais pálida com asas e um chifre. O que é isso? Rasa exclamou, chocada com a transformação de Pakura e o aumento de seu chakra. Vamos ver como você lida com isso, Rasa. Liberação de calor, ataque solar extremo. Pakura voou no ar, formando uma enorme bola de fogo dourada de 20 metros de largura. Os olhos de Rasa se arregalaram em descrença. Liberação magnética, enterro em pó dourado. Liberação magnética, escudo em pó dourado. Usando seu chakra desesperadamente, Rasa criou uma grande onda de pó dourado e reforçou seus escudos. Pakura, no entanto, combinou suas bolas de fogo de liberação de calor em um ataque avassalador. Morra, Rasa, ela gritou, lançando a bola de fogo nele. De longe, Ti ouviu o desastre iminente e ordenou: ninjas da terra e da água, parem com eles. Não deixem que se matem. Mas já era tarde demais. Estrondo. 4 enormes bolas de fogo de liberação de calor colidiram com a onda de pó dourado, criando uma explosão violenta que enviou ondas de choque por quilômetros. O calor e a força arremessaram Pakura a 100 metros de distância, drenando seu chakra sábio. Quando a poeira baixou, Rasa estava soterrado em pó de ouro, inconsciente e com queimaduras no rosto. Pakura lutava para se levantar, com as forças quase esgotadas.
Ainda vivo, ela murmurou sacando uma kunai para acabar com ele. Mas vários ninjas da areia bloquearam seu caminho. Saiam da minha frente. Querem interferir no nosso duelo? Gritou Pakura. Pakura interrompeu Tio, chegando para mediar. Você venceu. Não acabe com ele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.